Então, vamos falar um pouquinho a princípio, quando nós falamos de anatomia e fisiologia da audição, vamos falar um pouquinho da anatomia da audição. Então, logicamente, para que eu conheça um pouquinho da anatomia da audição, eu preciso que, basicamente, conhecer três estruturas de folhetos embrionários, para que eu possa ter uma noção do que esses folhetos fazem na audição, do que eles geram, certo? Para que eu possa saber quais seriam as funções dessas estruturas do ouvido. Então, nós sabemos, ademais, que na embriologia, basicamente, nós temos três folhetos ou estruturas embriológicas, não é? Nós temos, então, o folheto ectodermal, ou ectoderma, o mesoderma e o endoderma. E nós sabemos também, basicamente, que o ectoderma vai dar origem a estruturas corporais tais como pele, anexos e tecido nervoso. E principalmente no nosso estudo aqui, ele vai dar origem também ao sistema endolinfático da orelha média. Nós sabemos também que existe o folheto de mesoderma ou mesodermal, que ele é responsável por dar as estruturas, por originar as estruturas tais como músculos, ossos, cartilagens, vasos, ossículos da orelha média, né? Ossos, logicamente, tendões e vasos sanguíneos, né? E nós temos também o folheto endodermal, que no nosso estudo aqui é muito importante, por quê? Porque ele dará origem a estruturas do ouvido, tais como mucosa, as mucosas de revestimento de tubo auditivo, principalmente de caixa timpânica, que nós veremos ao longo do nosso curso, que são mucosas e na verdade são um tipo de tecido que é um tecido respiratório, que possui células ciliadas e caliciformes. Tá? E também esse tipo de tecido vai revestir a caixa do tímpano e as células da mastoide também, tá? Como eu disse para vocês, a caixa timpânica. Não dá para começar a falar sobre a anatomia do ouvido sem falar do osso temporal. Então, esse aqui é o osso nosso de grande estudo aqui nesse curso hoje, tá? Ele aqui nessa imagem, é uma imagem até muito dinâmica, nós temos algumas estruturas aqui desse osso temporal que são visíveis, tá? Então, como por exemplo, a parte mastoide do osso temporal, deixa eu pegar aqui uma caneta, né? Eu posso até pegar um laser, acho que fica melhor. Então, nós temos aqui a parte mastoide do osso temporal, que é essa daqui, a parte escamosa do osso temporal, que é essa daqui. Nós temos então a parte zigomática do osso temporal, e aqui nós conseguimos ver um pedaço, né, da parte estiloide do osso temporal. E nessa estrutura aqui nós conseguimos ver com muita atenção algumas coisas assim bem interessantes, tais como essas duas aqui, ó. Esse orifício aqui, que na verdade é um poro, que nós chamamos de poro acústico, tá? E esse poro acústico, ele nada mais é do que a parte óssea do meato acústico externo, que nós veremos daqui a pouquinho. E aqui também nós conseguimos ver a fossa glenoide, e a fossa glenoide é a fossa na qual repousa a articulação temporomandibular. E vamos começar então a falar da orelha externa de fato, né? Então essa orelha externa, na verdade, ela é composta por pavilhão auricular e meato acústico externo, que possui a sigla de MAI, né? Ou conduto auditivo externo também. É uma sigla que é bem utilizada. Esse pavilhão auricular é um anteparo de cartilagem e ele não tem uma função assim, ele não tem movimento porque é um anteparo que é formado por cartilagem, tecido adiposo e músculo. Apesar desses músculos serem músculos estriados, eles não possuem aqueles movimentos que tipo alguns animais fazem, como os coelhos ou então os cavalos, mas esse pavilhão ele ajuda a direcionar a onda sonora em direção ao meato acústico externo, tá? E ele também é revestido todo por tecido epitelial, e esse tecido epitelial, como nós vimos no slide anterior, é um tecido que tem origem ectodermal, não é? E lembrando que ossos e cartilagens é mesodermal, e os demais tecidos conjuntivos também. O meato acústico externo, ele é um tubo fechado de aproximadamente 2,8 centímetros. Isso aqui depende muito da anatomia do paciente. Pode chegar a ser até 3,6 num adulto de fato, tá? E 2,4, 2,8 igual está aqui numa criança. E então existe essa variação no adulto, e esse tubo possui um formato sinuoso, né, um formato em S, sendo que um terço é cartilaginoso e 2/3 são ósseos, tá? E existe também nesse tubo a presença de tragos e cera.
Nessa imagem aqui, o que nós conseguimos ver então? Nós conseguimos ver que duas imagens que mostram para a gente duas situações, que são as situações então do meato acústico externo, a parte cartilaginosa e óssea juntamente com o pavilhão, e do meato acústico externo, somente a parte óssea, que a gente consegue ver aquele poro acústico que nós tínhamos visto naquela imagem de osso temporal anteriormente. Então aqui a gente pode ver o pavilhão auricular realmente um anteparo de cartilagem, tecido adiposo e músculo, que não está aparecendo muito bem aqui, né? A gente consegue ver um pouquinho do músculo temporal. Esse pavilhão, ele é então todo revestido por epitélio de revestimento, tecido epitelial de revestimento, que tem uma origem ectodermal. E esse meato acústico externo está aqui, sendo que ele é aberto em uma extremidade e fechado na outra, é fechado então pela membrana timpânica, certo? Essa membrana timpânica, ela é o divisor entre a orelha externa e média, mas faz parte da orelha média, anatomicamente falando. E aqui existe uma seta na imagem que delimita o que é a parte óssea e o que é a parte cartilaginosa do conduto auditivo externo, tá? E aqui conseguimos ver, de certa forma, nessa imagem, que é esquemática, é um desenho, de certa forma a gente consegue ver que realmente o conduto auditivo externo, ele é um conduto que é sinuoso em formato de S, não é? E esse conduto sinuoso aqui, ele tem as suas funções, porque não só de proteção, porque daí evita que corpos estranhos entrem diretamente no conduto e atinjam assim tão facilmente a membrana timpânica, como por exemplo grampo de cabelo, palito de fósforo, essas coisas que às vezes o paciente pode colocar no ouvido. Mas também essa sinuosidade aqui retém a umidade na membrana timpânica e mantém a sua temperatura. E mantendo a sua temperatura, conserva a sua elasticidade, porque é dependente da temperatura, certo? Então, isso aqui facilita uma certa fisiologia de membrana timpânica. Aqui nessa imagem a gente consegue ver outras estruturas também, que eu já vou assinalando para vocês, que vocês podem ver mais no futuro, né, em algumas lâminas que eu mostrarei para vocês, né? Então aqui a gente consegue ver a caixa timpânica, com a cadeia circular, martelo, bigorna e estribo. O estribo, então, repousado aqui com sua base, que antigamente era chamada de platina, na janela oval. E aqui você já tem a orelha interna. E nessa orelha interna a gente já consegue ver algumas estruturas, tais como um meato também, que na verdade é um meato que é muito direcionado ao meato acústico externo, só que esse aqui recebe o nome de meato acústico interno. E nesse meato acústico interno, passam algumas estruturas, tais como o nervo vestíbulo coclear, que é o que nós vemos aqui, tá? Então aqui a gente vê a parte vestibular do nervo e aqui a parte coclear do nervo, certo? Mas também passaria aqui a artéria labiríntica e também passaria o nervo facial, tá? Esse nervo facial, de fato, a gente consegue ver uma parte dele aqui já na orelha média, que fica nessa proeminência, que é esse nervinho que eu estou assinalando aqui com o meu pointer, e esse nervo facial vai passar no canal do nervo facial, que antigamente era chamado de canal de Falópio, não é? E esse canal do nervo facial, ele está anatomicamente muito íntimo, não é? É um canal que é uma proeminência do osso temporal em direção à orelha média, ele está com uma relação anatômica muito íntima com o canal semicircular lateral da orelha interna, que também faz uma proeminência em direção à orelha média, a proeminência do canal semicircular lateral. E aqui nós conseguimos ver então o canal semicircular superior, então o vestíbulo e a cóclea. Essa imagem aqui que está um pouquinho maior, nós já conseguimos ver essas estruturas todas. Deixa eu mudar aqui meu pointer aqui, só para vocês verem, aqui ó, seta, deixa eu aqui subir um pouquinho. Então a gente consegue ver que aqui realmente, ó, nós temos o que? Nós temos então a parte óssea do meato acústico externo, com seu poro acústico, uma sinuosidade aqui até muito maior, né, do que na imagem anterior, apesar de ser mais ou menos a mesma ideia da mesma imagem. Aqui a gente consegue ver então a membrana timpânica sendo esse divisor entre a orelha externa e média, não é? A cadeia circular com o martelo, bigorna e o estribo, a base do estribo repousando sempre na janela oval da orelha média, que faz comunicação com a orelha interna por essa janela oval e pela janela redonda, que não aparece aqui, mas ficaria aqui mais embaixo. E aqui nessa imagem amplificada, a gente consegue ver essas estruturas que eu detalhei. O nervo vestíbulo coclear, bem provável aqui, né? E aqui no meato acústico interno, e no qual esse meato acústico interno passa também a artéria labiríntica, não é? E passa também um nervo facial, tudo nesse meato acústico interno. Logo após o meato acústico interno, tem uma região aqui meio que vaga, vazia, até a conexão com o tronco encefálico, que não aparece aqui, mas ele está mais nessa região.
e na altura do tronco cefálico na ponte, tá? E essa região aqui, ó, vazia, onde o nervo passa pendurado como se fosse um varal de roupa com um fio de luz no poste, é chamada de região de ângulo ponto cerebelar, que é uma região que é muito suscetível a crescimento de schwannomas vestibulares por causa do espaço que aqui possui. Aqui eu consigo ver, então, a proeminência do canal semicircular lateral, que é a parte óssea do canal, que vai fazer uma barriguinha, uma proeminência em direção à orelha média, e o canal, proeminência do canal semicircular lateral, e o canal semicircular lateral aqui. E o nervo facial no canal de Falópio, que também tem uma proeminência em direção à orelha média, que passa em relação anatômica íntima logo abaixo. O canal semicircular superior aqui, quase com uma relação anatômica íntima com o tegme timpânico, certo? Tegme timpânico aqui, não é? Então aqui você já tem a fossa crânica praticamente, não é? Então essas estruturas aqui são as que dão para ver. Ah, e tem uma outra aqui muito interessante, que vocês podem perceber que a cóclea faz uma barriguinha também em direção à orelha média, uma proeminência, essa é a proeminência coclear em direção à orelha média, que nada mais é do que o promontório. Então isso aqui, esse promontório, ele é muito importante para a gente, principalmente em estudos de eletrofisiologia da audição, porque ele é responsável por ser um dos sítios geradores de resposta de um exame muito tradicional na otoneuro, que é a eletrocoografia, tá? Falando um pouco então desse condutor auditivo externo, ou do meato acústico externo, o que nós temos? Nós temos então que ele é formado por pele e glândulas. Nós vimos um pouquinho desses detalhes então nos slides anteriores. E esse revestimento do conduto, ele é contínuo com o do pavilhão. Então, teoricamente, o mesmo tecido epitelial de revestimento que eu tenho no pavilhão, eu terei no meato acústico externo, porque eles têm a mesma origem embrionária, que é a origem ectodermal, tá? Só que à medida que esse tecido vai ficando mais internamente ao meato acústico externo, ele tem algumas particularidades, tá? Então, ele pode ser dividido em terço externo, médio e interno, sendo que o terço externo possui uma pele mais densa, mais resistente, e possui algumas glândulas sebáceas e produtoras de suor. O terço mais médio, que é quase aquela transição entre a parte cartilaginosa e a parte óssea, possui uma pele mais delgada, como vocês podem ver no slide anterior, possui uma pele mais delgada, e essa pele mais delgada, na verdade, como a gente pode ver aqui, ó, essa pele aqui, ela é tão delgada, tão fina, e é praticamente aderida ao osso temporal. O que separa a pele do osso temporal é só uma camada de tecido conjuntivo, que seria essa parte mais escura entre as duas aqui, se vocês tiverem paciência em ver, não é? Que seria um periósteo. Então, por isso que é tão dolorido, né? Quando o paciente toca essa parte aqui com alguma coisa, algum objeto, é tão dolorido, porque é uma pele muito fina, já praticamente encostada no osso, só separada pelo periósteo, que é altamente inervado, né? Também possui algumas glândulas produtoras de suor, principalmente na porção mais superior desse conduto. E o terço mais interno, a pele continua delgada, e essa pele é uma epiderme, que é muito semelhante à do pavilhão, certo? E faz continuidade com a membrana timpânica. Então, nós veremos aqui a pouquinho que a membrana timpânica, apesar de ser uma membrana extremamente fina, é uma membrana que possui formação pelos 3 folhetos embrionários. Tá? Então, a organização da membrana timpânica é complexa. Tá? E então, quer dizer que ela possui 3 camadas. E a camada mais externa, que é aquela camada que o médico vê na otoscopia, é uma camada de continuidade da pele que reveste o conduto e, consequentemente, da pele que estava revestindo o pavilhão auricular, que é uma pele de tecido epitelial, né, de revestimento. Então, é a mesma embriologia, é a mesma constituição. Então, a primeira camada da membrana timpânica é de origem ectodermal. Aí nós veremos daqui a pouquinho que a camada do meio é mesodermal e a camada mais interna, que é a voltada para a orelha média, é endodermal, ou seja, é respiratória também. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho o quadro para vocês. Então, vamos começar a falar um pouquinho dessa orelha média, não é? Da orelha média. Então, o que nós temos com relação à orelha média? A orelha média, ela é escavada no osso temporal e é preenchida por ar. Então, por ela ser preenchida por ar, ela é basicamente oca, não é? E ela comporta, né,
um volume de aproximadamente 2 centímetros cúbicos de ar. Esse volume, ele então, variável também de acordo com a anatomia do paciente, mas de uma forma geral, 2 centímetros cúbicos de ar. Isso é importante saber, principalmente quando a gente estuda questões relacionadas a exames de orelha média, como, por exemplo, a impedanciometria, que é um exame que eu vou falar para vocês em um próximo módulo desse curso. Abriga, então, o sistema tímpano-auricular, isso nós já vimos, né? Abriga também a tuba auditiva, essa orelha média, e outras estruturas, como, por exemplo, músculos, tendões, ligamentos de sustentação, essas coisas todas. Na área de otorrinolaringologia, ela tem uma divisão virtual, né, em epitímpano, mesotímpano e hipotímpano. Eu vou mostrar para vocês. Possui as paredes, né? Isso aqui para o estudante que está vendo a orelha média é praticamente assim uma coisa, é um horror, né? Você estudar então essas paredes da orelha média. Mas quais seriam essas paredes então da orelha média? Seria então a parede lateral, medial, superior, inferior, anterior e posterior. Então, para vocês terem uma noção, a parede lateral é aquela onde fica a membrana timpânica. Consequentemente, a que é espelhada a ela, a que é de frente a ela, que é voltada a ela, é a parede medial. E a parede medial é aquela parede na qual possui aquelas estruturas que nós comentamos, que são a proeminência coclear, que é o promontório, a proeminência do canal semicircular lateral, na orelha média, a proeminência do canal do nervo facial, a janela oval, onde fica o estribo, e a janela redonda, que é o equivalente. Nós veremos daqui a pouquinho. Agora, essa orelha média, ela tem duas funções. É claro que a principal função da orelha média, a lógica que eu falo, é a condução sonora. Porque, na verdade, essa onda vai provir do pavilhão auricular, vai, então, entrar na orelha externa, né, conduzida pelo pavilhão auricular, vai atingir a orelha externa e vai atingir a membrana timpânica. E ao atingir essa membrana timpânica, a cadeia auricular vai então transmitir essa onda para a cóclea, que é a orelha interna. Só que tem um porém. Quando você transmite a onda da orelha externa média para a cóclea, há fisicamente a mudança de meios. O meio que é aéreo para o meio que é líquido. Porque a cóclea possui líquido, nós veremos daqui a pouquinho. Então, além de transmitir, de conduzir a onda sonora, a orelha média tem que ela terá também que amplificar a onda, por quê? Porque na física nós sabemos que a onda sonora mecânica, quando ela muda de meio, ela pode perder energia ou pode ganhar mais velocidade. Não seria ganhar energia, mas perde energia. Então, quando se muda de um meio aéreo, que é menos denso, para um meio mais denso, que é o líquido, vai perder energia. Então, para que não aconteça essa transformação, essa tendência em perder a energia, o que então que a orelha média vai fazer? Ela vai fazer então dois efeitos físicos, vai promover dois efeitos físicos. O primeiro efeito é o efeito de área e tem também o efeito de alavancas. Então o efeito de alavancas, por exemplo, ele fica meio que evidente, por quê? Porque como você tem uma articulação entre as cadeias ossiculares, então quer dizer que existe uma articulação entre a cadeia ossicular, né? Existe uma articulação entre o martelo e bigorna, e entre a bigorna e o estribo, né? Então, o efeito alavanca fica evidente, porque é o mesmo efeito alavanca que tem de um macaco de um carro, não é? Então, assim, dei um ponto e uma alavanca que consegue sustentar o mundo. Então, a força, ela é amplificada por uma alavanca. E a cadeia ossicular, ela é uma alavanca muito potente. Mas também um efeito muito interessante que é o efeito de área. O que é isso? Nós veremos, se vocês já não perceberam, né, nos slides anteriores, que, por exemplo, a membrana timpânica, ela tem uma área muito maior do que a base do estribo, que é bem menorzinho em comparação à membrana timpânica. Então, isso aqui visualmente está na cara, não é? Isso é chamado de efeito de área. Então, isso na física é muito importante. Por quê? Porque o que é esse efeito de área? Se vocês pegarem, então, uma caneta e colocar o dedo nessa parte de trás da caneta e colocar o outro dedo nessa ponta da caneta aqui, ó, o que vocês vão ter? Vocês vão ter, então, o seguinte, que mesmo sem fazer força nenhuma, a ponta da caneta dói muito mais do que a base dela, não é? Por quê? Porque maior área, que é esse lado aqui, menor força. Menor área, que é esse lado aqui, maior força. Então, quer dizer que a força, ela é inversamente proporcional à área.
inversamente proporcional, ou seja, quanto menor a área, maior é a força. E é o que acontece. A onda sonora baixa na membrana timpânica, ela já é automaticamente amplificada na base do estribo muitas vezes. E essa força pode ser amplificada até 22 vezes, e a gente vai ver que isso pode ser um ganho até de 15 ou 30 decibéis. Nós vamos ver nos slides daqui a pouquinho. Então, nessa lâmina aqui, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar agora, não um pointer, mas eu vou pegar então Vou pegar então aqui, peraí. Vou pegar então aqui uma caneta, certo? E vou mostrar para vocês qual que é a divisão virtual que nós temos aqui com relação ao epitímpano. Vai ficar muito mal desenhar, mas só para vocês terem uma noção, tá? Mesotímpano e hipotímpano, aqui, ó. É claro que essa imagem aqui, anatomicamente, não é a mais certinha, não. Mas só para a gente ter uma noção. Então, aqui eu teria, então, meu epitímpano. Aqui eu teria um mesotímpano. E aqui eu teria um hipotímpano, né? Com H. Então, o que nós temos? Virtualmente, quando você olha uma membrana timpânica, tudo que está acima dela é considerado como epitímpano. Tudo que está na região da membrana timpânica, na orelha média, é considerado como mesotímpano, e tudo que está abaixo da membrana timpânica, hipotímpano. Então, a grosso modo falando, no epitímpano nós teríamos partes da cadeia ossicular, como, por exemplo, a cabeça do martelo, porque esse número 1 aqui seria a cabeça do martelo, porque aqui no martelo nós conseguimos ver a cabeça, o corpo e o cabo do martelo, né? Aqui nós temos, então, no número 2, a bigorna, então teremos a cabeça do bigorna, certo? Aqui a gente consegue ver a cabeça, um pouquinho do corpo, o braço longo e o braço curto, e no epitímpano, basicamente só isso aqui, né? E, claro, a entrada aqui do antro mastoide. No mesotímpano, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver, então, a membrana timpânica, então a membrana timpânica está no mesotímpano, o cabo do martelo, o restante da bigorna e, basicamente, um estribo, né? Com a sua base e com seus arcos do estribo e sua cabeça. Conseguimos ver também que, consequentemente, se o estribo está aqui no mesotímpano, estará também a janela oval, onde a base do estribo fica, e a janela redonda, que é o descompressor hidráulico, digamos assim, do sistema. E aqui a gente consegue ver algumas coisas, tais como, bem discretamente aqui, uma proeminência do canal semicircular lateral, ficaria no epitímpano, e a gente consegue ver aqui também no mesotímpano, a proeminência coclear em direção à orelha média, que é essa barriguinha aqui de osso, que é o promontório. E no hipotímpano, nós temos o quê? A tuba auditiva. Nós teríamos, então, o ósseo timpânico da tuba auditiva, que é o ósseo da tuba que não fecha. Por quê? Porque é uma escavação no osso temporal. É um forame da base do crânio. Então, aqui a gente consegue ver a parte que é escavada no osso temporal da tuba auditiva, que é o ósseo timpânico da tuba auditiva. Vamos começar a falar das estruturas de fato, não é? Da orelha média. Então, o que nós temos aqui? Com relação à membrana timpânica, a membrana timpânica ela é translúcida, uma estrutura translúcida que separa a orelha externa da média, mas como eu disse para vocês, na anatomia atual, considera-se a membrana timpânica como sendo parte da orelha média. Essa membrana timpânica tem uma área de 85 milímetros quadrados, um diâmetro de 10 milímetros e uma espessura de 0,1 milímetro, então é extremamente fina e nela você possui 3 folhetos embrionários, o que é muito interessante. Prende-se a parte petrosa do osso temporal pelo anel timpânico, no sulco timpânico. Então, sempre quando eu vou falar com os meus alunos, o que é esse anel timpânico, esse sulco timpânico, eu tento fazer uma associação com aqueles porta-níqueis que tem em casa lotérica, nas quais as moedas ficam em pé naqueles porta-níqueis, porque os porta-níqueis possuem um chanfro, uma vala, para que a moeda comporte-se ali, não é assim? Então, pense que aquele chanfro, aquela vala, fosse um sulco timpânico, e que se você colocasse uma moedinha de R$1 ali, que possui, as atuais, né, possui uma borda dourada com um centro prateado, então imagine a borda dourada, imagine a moeda de R$1 sendo a membrana timpânica, a borda dourada seria o anel timpânico, e esse anel timpânico é um anel de tecido conjuntivo muito resistente para prender a membrana timpânica nesse sulco que teria no osso temporal, na parte petrosa, e o meio da moeda, que é o prateado, seria a membrana timpânica de fato, tá? Então, essa membrana timpânica é formada por 3 folhetos embrionários. Então, o ectoderma dá o revestimento mais externo, que é aquele que o médico vê na otoscopia.
O mesoderma dá o revestimento do meio, que dá origem ao tecido conjuntivo da membrana timpânica, por isso que ela tem a parte flácida e a parte tensa dela, ela é elástica, não é? Mas dá também os vasos sanguíneos, então por isso que às vezes o médico consegue ver depende da situação do paciente, não é? Consegue ver até uma vascularização assim, na região do cabo do martelo, não é? Por causa da membrana timpânica ter essa vascularização proveniente do mesoderma na sua embriologia. Agora, o interessante é que além dessa membrana timpânica ter suporte, que é um tecido conjuntivo, ter elasticidade pelo tecido conjuntivo e ter nutrição, vascularização, né, por vasos sanguíneos do mesoderma, que provém do mesoderma, essa membrana timpânica também respira na sua face que é voltada à caixa do tímpano, ou seja, a orelha média, porque ela possui um endoderma, não é? Na face interna, né? Esse revestimento provém do endoderma, que é o endoderma que vai revestir toda a caixa timpânica de tecido respiratório, inclusive essa parte da membrana timpânica que está voltada a ela. Então, a membrana timpânica também consegue respirar ali, não é? Ou seja, absorver o oxigênio, liberar gás carbônico e produzir muco, porque as células, além de ser, o tecido além de ser ciliado, ele possui células caliciformes. Essa membrana timpânica, então, ela possui uma parte que é flácida, que é a superior, e a tensa, que é a inferior. E essa parte tensa, que é a inferior, ela costuma formar um cone luminoso. Esse cone luminoso é o reflexo do otoscópio, tá? E é aderido no cabo do martelo. Então, isso acontece por quê? É porque, como o cabo do martelo é aderido à membrana timpânica e meio que traciona a membrana timpânica de baixo para cima, então a parte de baixo fica mais esticada, é a parte tensa. E a parte de cima fica menos esticada, é a parte flácida. E nós veremos isso que a onda sonora ela começa a ter uma ressonância justo também na membrana timpânica. Mas, de fato, a onda sonora começa a ter uma ressonância, o que nós chamamos de tonotopia auditiva, ou seja, regiões específicas para ouvir certos sons frequenciais da audição, já na orelha externa, porque a orelha externa ela tem uma capacidade de amplificar ondas sonoras em torno de 4 ou 6 mil Hz. Tá? A membrana timpânica ela tem uma capacidade de dar maior ressonância ou melhor amplificação para sons agudos na sua parte tensa e para sons graves na sua parte flácida. E isso influencia na audiometria se ela tiver uma perfuração. Então, onde que foi essa perfuração? Então, a audiometria demonstra se tem uma perda mais em graves ou mais em agudos na audiometria, de certa forma, tá? E virtualmente também a membrana timpânica possui alguns quadrantes, como o antero superior, o póstero superior, o antero inferior e o póstero inferior, que isso para o médico é muito importante, principalmente quando ele vai fazer certos procedimentos, tá? Então, colocar um tubinho, vai cortar a membrana timpânica em um certo ponto, então tem esses quadrantes que para cirurgias e eventos cirúrgicos são muito importantes. Nessa imagem aqui, eu sempre gosto de mostrar essa imagem para os alunos, por quê? Porque é uma imagem que tenta explicar tudo que eu falei até agora. Então, aqui nós temos uma imagem que mostra um conduto auditivo externo, que está com um tecido aqui de revestimento em azul destacado, um azul bem escuro. Nós temos, então, a orelha média, que está toda aqui revestida com um tecido em amarelo, e nós temos a membrana timpânica aqui, ó. E vocês podem perceber que a membrana timpânica nesse desenho aqui, ela tem então sua parte mais externa do mesmo tecido da orelha externa, tem a sua parte mais interna do mesmo tecido da orelha média, como vocês podem ver, e no meio certinho, um pouquinho do mesmo tecido que teoricamente formaria cadeia ossicular. E o que forma ossos então na embriologia? Mesoderma. Então quer dizer que a membrana timpânica possui mesoderma no seu meio. Então ela se protege em um lado, respira do outro e recebe nutrientes no meio, não é? Pelo tecido conjuntivo e pela vascularização que é proveniente do mesoderma na embriologia. O mais interessante é que, por exemplo, o mesoderma ele dá origem então a cartilagens e, consequentemente, a ossos, pela histologia que nós sabemos, né? Então, o interessante é que a cadeia ossicular ela provém de uma cartilagem chamada cartilagem de Meckel, tá? E essa cartilagem de Meckel ela provém do primeiro arco branquial na embriologia. E essa cartilagem de Meckel ela dá origem também à mandíbula. Então, quer dizer que a cadeia ossicular, em parte dela, o que eu digo é martelo e bigorna, como está exposto aqui, ela tem a mesma origem embrionária
da mesma cartilagem de Meckel que vai dar origem à mandíbula. Agora, o estribo, ele já tem uma origem embrionária do segundo arco branquial, que é pela cartilagem de Reister, tá? E o estribo, então, ele provém de uma cartilagem embriológica de Reister, que vai dar origem, por exemplo, a algumas partes da mastoide, como o processo estiloide da mastoide, né? A parte estiloide da mastoide, como eu falei para vocês em algumas lâminas anteriores, e ao estribo também. E algumas partes de cartilagem de laríngea, de osso, por exemplo, o ocioide, a parte superior, tem origem no segundo arco branquial. Então, para vocês verem que uma cadeia ossicular tão pequenininha, tão complexa, ela realmente tem essas origens tão diferentes. E por falar em cadeia ossicular, o que nós temos? Nós temos, então, os ossículos na orelha média, que são o martelo, a bigorna e o estribo, certo? O martelo medindo aproximadamente 9 milímetros de comprimento, a bigorna 7 milímetros e o estribo, como sendo o menor osso do corpo humano, 3,3. Tá? E a orelha média possui músculos também, e esses músculos são músculos de proteção da cóclea, contra sons intensos, então são músculos que funcionam no arco reflexo de proteção, tá? E quais são esses músculos? O músculo do estapédio, ou antigamente chamado de músculo do estapediano, e o músculo tensor do tímpano. O músculo do estapédio, ele é inervado pelo nervo facial, então nós sabemos que o nervo facial ele é um nervo misto, porque ele tem uma parte sensitiva na língua, por exemplo, e tem uma parte motora que é na face. E aqui, por ser uma musculatura estriada, ele está com a sua parte motora para inervar essa musculatura do estapédio. O músculo do estapédio possui o seu tendão inserido na cabeça do estribo. E o músculo tensor do tímpano, ele é inervado pelo nervo trigêmeo, que também é misto. Então, nós sabemos que o nervo trigêmeo tem a parte sensitiva na face, não é? E vai ter a parte motora aqui, na inervação do músculo tensor do tímpano. E o tendão do músculo tensor do tímpano, existe uma inserção na cabeça do martelo, tá? E alguns autores falam que é no processo lateral do martelo, mas parece que a maior literatura fala que é na cabeça do martelo. Então, o que nós temos aqui? Uma exposição da cadeia ossicular. Nós temos, então, martelo, bigorna e estribo. O que nós conseguimos ver? É que existe uma articulação entre o martelo e a bigorna, que é essa daqui onde eu estou passando meu pointer, tá? Que é chamada de articulação incudo-malear ou incudo-maleolar. E existe uma articulação entre a bigorna e o estribo, que é essa daqui onde eu estou passando meu pointer, que é uma articulação incudo-estapedial ou incudo-estapediana. Ok? E no martelo, o que nós podemos ver aqui por essa imagem? Que o martelo possui uma cabeça, um corpo, um processo lateral e um cabo. E é esse cabo aqui que é a aderida membrana timpânica, tá? A bigorna, nós temos uma cabeça, um corpo, um braço longo e um braço curto. E o braço curto, então, faz articulação com o estribo. E o estribo nós temos o quê? Uma cabeça, os arcos do estribo e a base do estribo. Agora, falando ainda de orelha média, mas já falando de tuba auditiva. A tuba auditiva, então, ela faz parte, é um tubo achatado, com dimensão medial, medindo aproximadamente 36 milímetros de comprimento no adulto. Na criança, ela costuma ser um pouco mais curta, tá? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso aí. Comunica a orelha média pelo ósseo timpânico, que é aquele ósseo que é um forame da base do crânio, que não fecha, tá? Ele é revestido internamente pelo tecido respiratório, que é o mesmo tecido respiratório da orelha média. Não é? E a rinofaringe pelo ósseo faríngico ou faringeo da tuba auditiva. Este ósseo fecha, porque nós veremos que é a parte cartilaginosa da tuba auditiva. Então, eu ia falar para vocês, né? Essa tuba auditiva possui duas partes. A parte óssea de 12 milímetros de comprimento, que é a base do crânio, o ósseo timpânico, e a parte cartilaginosa de 24 milímetros de comprimento, totalizando os 36 de uma forma geral. E essa cartilagem é uma cartilagem do tipo elástica, ou seja, com coloração roxa na histologia, lembram disso? E em formato de U, tá? Então, ela é permanentemente em formato de U. E esse U, ele então tem um revestimento interno também de epitélio respiratório, né? Que é o mesmo epitélio que vem lá da orelha média. E essa cartilagem U, ela só abre devido à ação muscular.
que tem na região da rinofaringe da cavidade oral. E essa ação muscular, ela só acontece em certas situações, como, por exemplo, na deglutição do paciente ou então no bocejo. E nesse momento, então, de abertura da tuba auditiva, há, então, a troca gasosa, porque se o epitélio da orelha média é respiratório, ele vai respirar o oxigênio e liberar gás carbônico, e esse gás carbônico não pode ficar lá, na orelha média. Então, ele vai ser trocado de gás aqui na abertura da tuba auditiva na parte cartilaginosa, e as secreções que a orelha média produziu, por causa do seu epitélio respiratório, essas secreções serão drenadas nesse momento, ok? Então, você tem a troca gasosa e a drenagem de secreção. Então, ocorreu o bocejo ou ocorreu a deglutição, isso tudo acontece. Então, revestida com epitélio respiratório, então a tuba auditiva internamente em sua luz possui epitélio respiratório, com movimentos ciliares também, então qualquer doença que dê algum problema de batimentos de cílios respiratórios, seja na traqueia, isso pode afetar também a tuba auditiva e consequentemente a orelha média, porque é o mesmo epitélio de revestimento, digamos assim. E o que nós vemos aqui então, que as funções da orelha, da tuba auditiva são equalização pressórica e drenagem de secreções, e consequentemente a proteção da orelha média, né? Porque daí você equaliza a pressão ocorrendo a troca gasosa, então a orelha média ela fica com uma pressão muito equivalente, não igual, mas muito equivalente ao ar atmosférico, tá? E a diferença no adulto e na criança. Então, no adulto, a tuba auditiva é maior, pode atingir até os seus 36 milímetros, e na anatomia do adulto, a tuba auditiva é mais verticalizada. Então, ela é mais verticalizada, sim, em direção à orelha média, mais em pé. Enquanto na criança, ela é menor, mais curta e mais horizontalizada. Então, é por isso que, às vezes, a criança tem muitas otites por inadequações em sua alimentação. Às vezes vai alimentar a criança deitada e aí pode entrar esse alimento com um corpo estranho na orelha média e causar as otites. Então aqui nós conseguimos ver nessa imagem, então, realmente a tuba auditiva na sua parte óssea, aqui, ó, que é o forame, né? O ósseo timpânico da tuba auditiva, é um forame da base do crânio, e aqui vocês podem ver a parte cartilaginosa. Aqui, logicamente, está aberta por conveniência do autor do Atlas para mostrar para a gente que é o epitélio que reveste a tuba auditiva na sua luz, é o mesmo epitélio que revestiria, então, aqui a orelha média. E a gente consegue ver, então, aqui na orelha média, cadê circular, martelo, bigorna e estribo. O promontório, que é a proeminência coclear em direção à orelha média. Conseguimos ver a proeminência do canal circular lateral. Conseguimos ver a proeminência do canal de Falópio, ou do canal do glebo facial, que hoje em dia é o nome mais correto, que está passando, inclusive, um nervozinho facial lá dentro, não é? Aqui a gente consegue ver a orelha interna, com a parte vestibular, que é posterior, e a parte auditiva, que é anterior. E aqui a gente consegue ver um nervo vestibular, um nervo coclear, e aqui de quebra, aqui um nervo facial, eles passando no meato acústico interno e atingindo a região do ângulo ponto cerebelar. Aqui passaria também a artéria labiríntica, só que ela não está presente nesse slide. Aqui nessa imagem a gente consegue ver então a tuba auditiva com uma esquematização, a parte timpânica da tuba auditiva, que é óssea, e a parte cartilaginosa, com a sua cartilagem em formato de U e o seu revestimento interno. E aqui nessa imagem a gente consegue ver quais são os músculos que são aderidos à parte cartilaginosa da tuba auditiva, que é a parte que é passível de ação motora, né, do músculo, que seria então o músculo tensor do véu palatino, e o músculo elevador ou levantador do véu palatino, ambos do palato, certo? Então é por isso que quando a criança nasce com uma fissura que é transforame, ou então fissura pós-forame, que antigamente chamada de palatal, pela não funcionalidade dessa musculatura, porque ela está ausente, não é? O paciente, então, não tem a oportunidade de oferecer a abertura da tuba auditiva para troca gasosa e drenagem de secreções. Então, é por isso que é muito comum que pacientes com fissura cheguem a ter otites por efusão no futuro, até que se faça a cirurgia, que, diga-se de passagem, está sendo muito bem feita aqui no Brasil, uma coisa maravilhosa, né? A cirurgia de reconstrução do palato. Então, deixa eu trocar meu pointer aqui. Então, o que nós temos? Vamos falar agora da orelha interna. Então, a orelha interna,
ela é abrigada na porção petrosa do osso temporal, que nós consideramos como o osso mais duro do corpo humano, tá? Então nós temos o osso menor, que é o estribo, e o osso mais duro, que é o osso temporal. Tudo aqui na cabeça, né? Possui os órgãos sensoriais da audição, que é a cóclea, e do equilíbrio, que é o vestíbulo. Então nós chamamos de labirinto anterior, que é coclear, e o labirinto posterior, que é o vestibular. Ela é dividida anatomicamente em, assim como a parte vestibular, né, nós veremos daqui a pouquinho, que é a parte vestibular, que aqui eu vou me ater mais à parte auditiva, mas a parte vestibular ela é dividida em labirinto ósseo, assim como a parte auditiva, ela é dividida em labirinto ósseo, que é uma camada de 3 milímetros de espessura, né, que na verdade é o osso temporal. Essa camada aqui ela não existe se você não for praticamente um artista de tentar esculpir essa parte óssea no labirinto. Eu vou mostrar para vocês, né? Abriga o labirinto membranoso, tá? E entre o labirinto ósseo membranoso existe a perilinfa, que é um líquido que é rico em sódio, tá? E nós temos o labirinto membranoso de fato, que é um sistema de vesículas e ductos, tá? E dentro desse sistema possui várias coisas. Em se tratando da parte auditiva, possui o órgão de corte, né? Em se tratando da parte vestibular, possui outras estruturas. E esse labirinto membranoso é rico em endolinfa, que é um líquido que é composto por potássio. Então, um é sódio, o outro é potássio. Se vocês pegarem a velha analogia da caneta Bic, que eu já dei um exemplo para vocês aqui anteriormente, então pensem que a parte que é cristal da caneta, seria o labirinto ósseo, e que o tubinho de tinta seria o labirinto membranoso. A tinta dentro do tubinho seria a endolinfa, e esse ar, nesse caso aqui, né, esse ar que está entre o tubinho e essa parte cristal aqui, ó, o ar que estaria entre os dois seria a perilinfa. Então, uma analogia assim muito plausível, né, para a gente entender o que é uma parte óssea e uma parte cartilaginosa, uma parte membranosa do labirinto. Nessa imagem aqui eu consigo ver então que realmente nessa parte do osso temporal, que é a parte petrosa do osso temporal, né, eu tenho aqui um desenho meio que virtualizado do que seria então a parte membranosa do labirinto. Então eu tenho o labirinto anterior, que é coclear, e o labirinto posterior, que é vestibular, com seus canais semicirculares aqui. E na parte coclear eu percebo que existe um nervo que sai da cóclea, que é o coclear, e alguns nervos que saem aqui da parte vestibular, que é o nervo vestibular, só que ele tem um ramo que é superior, outro que é inferior, nós veremos daqui a pouquinho. A união do nervo vestibular com o coclear forma o nervo vestíbulo-coclear, que vai passar aqui no meato acústico interno, juntamente com a artéria labiríntica, juntamente com o nervo facial, vai conectar-se ao tronco, passando aqui pela região do ângulo ponto cerebelar, e vai conectar-se ao tronco na altura da ponte. Tá? Então, os núcleos auditivos e vestibulares estão na altura da ponte. Essa imagem aqui também, que é clássica do Netter, é uma imagem muito boa para estudo. Então, foi aquilo que eu falei para vocês. Prestem bem atenção. Nós temos todo esse badge aqui, que seria o osso temporal, de acordo com a representação do nosso Netter, né? E vocês podem perceber que no badge existe um badge mais escuro, quase tendendo ao marrom. Isso aqui, ele quis representar que seria o labirinto ósseo. Então, o labirinto ósseo, na verdade, é o osso temporal. Então, para você ter aquela capa óssea que vocês podem ter visto em livro, do labirinto ósseo e tal, aquilo ali tem que ser um trabalho praticamente artístico de cirurgia, né? Para você corroer aquilo ali e achar aquela capinha tão bonitinha. Porque, na verdade, é o osso temporal, né? Então, esse aqui seria o labirinto ósseo, aqui ó, todo esse badge aqui, e vocês podem ver que esse labirinto ósseo vai envolver a cóclea, que é o labirinto anterior, vai envolver o vestíbulo, que é o labirinto posterior. E dentro do labirinto ósseo possui esse azul aqui, e esse azul é o labirinto membranoso, que também tem um anterior coclear e que também tem um posterior, que é vestibular, tá? Então, vamos ter nossa atenção que é o labirinto anterior, que é o coclear. Então, nós temos a orelha externa aqui, a membrana timpânica e a cadeia ossicular, certo? Martelo, com seu cabo aqui, bigorna e estribo. O estribo vai repousar, então, na janela oval, e o seu correspondente à janela redonda vai funcionar como se fosse um descompressor hidráulico do sistema. Nós veremos isso em fisiologia.
E aqui a gente consegue ver o canal do nervo facial com o nervo facial lá dentro, com a sua proeminência em direção à orelha média. E aqui a gente consegue ver o promontório, que é a proeminência coclear em direção à orelha média, tá? Então, dessa imagem aqui, por enquanto, só tem para falar isso, mas nós vamos voltar daqui a pouquinho. Ah, e tem outra coisa também, esqueci. Vocês podem perceber que esse branquinho aqui na orelha interna, que isso aqui tudo é orelha interna, aqui é a orelha média e aqui é a orelha externa. Aqui na orelha média a gente consegue ver, então, a tuba auditiva com a sua parte óssea, fica permanentemente aberta, né? Aí, esse branquinho que tem aqui na orelha interna é a representação da perilinfa. Então, esse branco todo aqui seria a perilinfa. E o azul seria o labirinto membranoso. Então, imagine que dentro do azul você tem endolinfa, tá? E em se tratando do órgão da audição, vocês terão a endolinfa mais o órgão sensorial da audição, que é o órgão de corte. E em se tratando de vestíbulo, vocês teriam então a endolinfa mais os órgãos sensoriais do equilíbrio para o vestíbulo. Então, depende da região do vestíbulo. Nós veremos daqui a pouquinho. Essa imagem aqui, ela consegue ilustrar para a gente uma situação bem legal, que é o seguinte, a inervação do sistema. Então, nós temos aqui, claramente, em amarelo, o nervo coclear, inervando todo o labirinto anterior, que é a cóclea, e o nervo vestibular, inervando o labirinto posterior, que é vestibular. E aqui a gente consegue ver o ramo superior do nervo vestibular e o ramo inferior, tá? Nós vemos essa imagem depois de novo. Aqui uma representação esquemática do meato acústico interno, na qual passa o nervo vestíbulo coclear, juntamente com o nervo facial, que seria esse branquinho aqui, ó, o nervo facial, tá? E aqui também passaria a artéria labiríntica. E qual que seria, então, a vascularização do sistema auditivo? Seria a mesma também no sistema vestibular. Então, nós veremos essa imagem de novo. Então, é pela artéria labiríntica. A artéria labiríntica vai nutrir todo o sistema, tá? Tanto coclear como vestibular, e é uma artéria que tem um formato capilar. Então, passaria uma hemácia por vez aqui. Então, a artéria labiríntica é uma artéria muito suscetível a problemas metabólicos, como, por exemplo, diabetes. Então, uma pessoa que tem uma diabetes ou então qualquer outra alteração sistêmica pode ter problemas nessa vascularização. Bem como também acidentes automobilísticos ou então de quedas do próprio corpo, como acontecem com as pessoas mais idosas, né? Elas podem cair para trás, bater essa parte aqui da cabeça, né? O osso tal, e pode dessa forma fraturar o osso temporal e aí interromper essa vascularização também. Ou então naqueles acidentes de moto, né? Que às vezes a pessoa quer fazer uma exibição e acaba sofrendo um acidente. Então, deixa eu só tirar isso aqui para vocês lerem o que tem aqui. Ó. Então, vamos falar dessa cóclea de fato, né? Então, essa cóclea é uma estrutura que tem um aspecto de concha ou caracol. E se assemelha muito a uma concha ou um caracol mesmo. Por quê? Porque ela vai dar, um canal espiralado de 32 milímetros de extensão. Então, se eu pudesse pegar essa cóclea e esticar, teria 32 milímetros de extensão. E esses 32 milímetros de extensão ocorrem em 2 voltas e meias em torno de uma estrutura óssea, que é o osso temporal, mas que aí recebe o nome de modíolo, tá? Eu vou mostrar para vocês o modíolo, mas nada mais é do que uma parte do osso temporal, na qual a cóclea de um lado e a cóclea do outro, né, vão dar 2 voltas e meia na sua anatomia normal. Ela é dividida em escalas, que antigamente eram chamadas de rampas. Então, nós temos 3 escalas ou rampas. A escala vestibular, a escala média e a escala timpânica. A escala vestibular, a escala timpânica, na verdade, é a continuação da escala vestibular. Nós vamos ver isso aqui. Tanto que as duas possuem o mesmo líquido, né, que é a perilinfa. E a escala média é a escala onde está o órgão de corte. É praticamente formado pelo labirinto membranoso. E é rico também em endolinfa. Eu vou mostrar para vocês isso daqui a pouquinho. Comunica-se a orelha média pela janela oval, que antigamente é chamada de platina do estribo, hoje em dia é base, né? E a janela redonda, que é o compensador hidráulico do sistema. Nós veremos isso em fisiologia. E a cóclea, ela faz a transdução mecanoelétrica. Então, isso aqui nunca pode ficar esquecido. A onda sonora que chega na cóclea é uma onda sonora mecânica, porque ela provém da orelha externa e da orelha média, amplificada, correto? Só que ainda ao atingir a cóclea, ela tem uma fase mecânica, porque ela vai vibrar o líquido que tem na cóclea. E só depois de vibrar,
e tem que ser uma vibração adequada, não é qualquer tipo de vibração, é que essa vibração vai ser transformada pelas células cocleares em elétrico, que é o estímulo que o sistema vai ler, tá? Então, se eu voltar aqui nessa imagem, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, ó. Se eu voltar aqui nessa imagem, o que nós temos para mostrar para vocês? Realmente, agora dessa vez eu vou pegar uma caneta para vocês verem, tá? Realmente, o que nós temos aqui, ó? Nós temos 3 escalas ou rampas da cóclea. A cóclea com formato de caracol, né? Aqui não dá para ver o modíolo. Eu tenho outra imagem para mostrar o modíolo para vocês. Então, a escala vestibular, que é a primeira, a escala média, que é a do meio, e a escala timpânica, que é a de baixo. E a escala vestibular, ela faz comunicação com a orelha média pela janela oval, a base do estribo, e a escala timpânica faz comunicação pela janela redonda, né? Então, janela oval e janela redonda. E a escala vestibular, a escala timpânica, na verdade, é a continuação da escala vestibular. Então, se vocês pegarem aqui uma caneta e forem desenhando com bastante paciência aqui, ó, vocês vão perceber que, se eu fosse seguir essa cóclea aqui, ó, ela vai chegar a um certo ponto, que as escalas vão se encontrar, e esse encontro aqui, ó, é chamada de ápice da cóclea, ou então chamada também de helicotrema, tá? Helicotrema. Muitos livros falam isso. E se eu continuar aqui, ó, vocês podem perceber que vai acabar saindo na escala timpânica. Ou seja, o evento de líquido que eu faço em cima na escala vestibular, ele é compensado, descompensado hidraulicamente na escala timpânica, aqui, ó. Então, se eu faço um movimento da pele linfa nesse sentido aqui, porque o estribo ele mexe como se fosse um pistão, nós vemos isso na fisiologia, a escala timpânica vai fazer esse movimento aqui, né? E aí vai compensar o movimento da base do estribo aqui, né? Tudo bem? E aqui vocês têm a escala média também, que também encontra a escala vestibular e a escala timpânica lá no helicotrema, tá? Aqui nessa imagem, o que nós conseguimos ver? Nós conseguimos ver que existe realmente um modíolo. O que é esse modíolo? O modíolo, aqui ó, o modíolo, na verdade aqui vocês têm tudo isso aqui como osso temporal. Aqui o autor ele decidiu fazer essa parte aqui do osso mais assim, com menos textura, digamos assim, para simbolizar que seria um labirinto ósseo, né? Aqui, e aí o que vocês podem ver? Que existe um modíolo aqui, ó, que na verdade é o osso temporal, que está aqui, não é? É o osso temporal, só que a cóclea vai dar então 2 voltas e meia em torno desse modíolo, tá? Então é o eixo ósseo do osso temporal de orientação da cóclea, tá? E aqui nessa imagem a gente consegue ver claramente a escala vestibular, que é de cima, a escala média, que é do meio, e a escala timpânica, que é essa aqui de baixo. Vocês conseguem ver que em todos os cortes da cóclea possui isso, né? Agora, o detalhe interessante é o seguinte, vocês podem perceber que a escala média está aqui, ó. Isso aqui é tudo escala média, ok? Então, a escala média vai ter uma parte dela que vai dividir ela da vestibular e vai ter uma parte dela que divide ela da timpânica. É tudo labirinto membranoso, tá? Porque a escala média é de labirinto membranoso, é a parte membranosa do sistema, não é? Mas, assim, existem nomes para isso, né? Então, por exemplo, a membrana que divide a escala vestibular da média chama-se membrana de Heister, mas é um labirinto membranoso, faz parte do labirinto membranoso. E a membrana que divide a escala média da timpânica chama-se membrana basilar, porque oferece base para o órgão de corte, que é onde é o órgão sensorial da audição aqui na cóclea. Veremos isso daqui a pouquinho. Aqui dá para ver muito bem, ó, a membrana de Heissner, aqui, certo? Escala vestibular da média. Membrana basilar, escala média da timpânica, dá para ver muito bem, né? Mas isso aqui tudo é labirinto membranoso. Só muda o nome de acordo com a divisão que ele faz da escala. E aí, nós podemos falar, então, que na cóclea existe o órgão de corte, que é o órgão sensorial da audição no labirinto anterior, né? E esse órgão de corte tem uma formação que é por células de sustentação, ok? Que pode ser chamado de pilares de Dayton, espaços de Lua, eu vou mostrar para vocês em algumas lâminas daqui a pouquinho. Mas ela possui umas células muito importantes, que são as células ciliadas da cóclea. Então, nós temos células ciliadas externas e células ciliadas internas.
Cada uma tem uma função, nós vamos tentar delimitar isso na fisiologia. As células ciliadas externas, elas possuem um número de aproximadamente 20 mil por célula, por cóclea, né, por cóclea, 20 mil, então são muito numerosas, e elas são dispostas entre 3 ou 4 fileiras ao longo do órgão de corte todinho, porque o órgão de corte ele começa na base da cóclea, ali perto da janela oval, né, janela oval e redonda, e termina lá no ápice da cóclea, no helicotrema, tá? E essas células ciliadas externas, elas recebem 5% da inervação coclear. Então, são células quase que acessórias, mas tem uma função muito importante. Veremos daqui a pouquinho. E as células ciliadas internas, que são em menor número, em comparação às externas, são 3.500 por cóclea, e geralmente são dispostas em uma fileira única, não é? Uma fileira única ao longo do órgão de corte todinho, que vai da membrana basilar da base até o ápice. Lembrando que o órgão de corte está na membrana basilar, não é? A membrana de Heissner só divide a escala vestibular da média. E essas células ciliadas internas, elas recebem 95% da inervação da cóclea. Então, de cara, nós conseguimos ver que as células ciliadas internas são altamente inervadas, então elas têm uma grande tendência de ter muitas vesículas de neurotransmissor no seu citoplasma, muitas mitocôndrias e assim por diante. A membrana basilar é aquela membrana que vai dividir, que é do labirinto membranoso, não é? Que vai dividir a escala vestibular, vai dividir a escala média da escala timpânica. Essa membrana basilar vai suportar o órgão de corte. E essa membrana, ela, na base da cóclea, ela é mais estreita, né? Consequentemente, ela é mais leve. E no ápice da cóclea, lá no helicotrema, ela é mais larga, consequentemente mais pesada. Então, quer dizer que, por exemplo, as células ciliares externas, elas começam uma fileira de 3 fileiras de células na base e termina com 4 lá no ápice, né? E nós veremos que essa membrana basilar na tonotopia auditiva, e aqui eu já estou falando de tonotopia coclear, é uma membrana muito importante. Por quê? Porque se sua base, a base da cóclea, ela é mais estreita na membrana, histologicamente falando, ela é mais fina, ela é mais leve, então ela ressoa melhor com frequências agudas, certo? Então, lembra aquela situação lá da membrana timpânica que ser mais fina, não é? Mais esticada, não é? Na parte inferior, por isso ela ressoa melhor com frequências agudas. E no ápice da cóclea, como a membrana basilar ela é mais estreita, mais larga, mais pesada, o que nós temos então? Então ela vai ressoar melhor com frequências graves. Então a gente tem na fisiologia, na tonotopia coclear, o seguinte, que a base da cóclea ressoa com frequências agudas e o ápice da cóclea com frequências graves e o meio com as médias, tá? Então isso nós chamamos de tonotopia da cóclea. Existe também uma membrana tectorial que às vezes muitos alunos confundem com a de Heissner e não é. Eu vou mostrar para vocês. Essa membrana tectorial é do órgão de corte, não é de divisão, não é do labirinto membranoso, tá? Não é de divisão da escala vestibular da média, não é. E essa membrana tectorial, ela é uma estrutura que é lipoproteica e anucleada. Mas ela tem uma função muito importante no sistema todo. E esse sistema todo é banhado por endolinfa. Então, se vocês pegarem aqui, ó, aqui, era essa imagem que eu queria. Se vocês pegarem aqui, ó, aqui vocês têm a membrana de Heissner e aqui a membrana basilar, porque isso aqui é o órgão de corte, estão vendo? Isso é o órgão de corte. Aí vocês vão ter as células ciliadas externas e internas aqui, e em cima delas uma outra membraninha, que parece uma mãozinha fazendo assim, ó, uma outra membraninha. Essa membrana aqui é a tectorial. Então, quer dizer que a tectorial fica em cima do órgão de corte, não tem nada a ver com a divisão pela de Heissner. Não são a mesma, tá? Membrana. Nessa imagem aqui, eu peguei algumas imagens esquemáticas de lâmina de histologia, a gente consegue ver a membrana tectorial aqui, tá? Ou seja, que fica em cima do órgão de corte, cobrindo as células ciliadas internas e externas, porque aqui você tem a fileira de 3 ou 4 são externas, certo? E é uma fileira única interna. Espaços de núcleo, que na verdade são preenchidos por endolinfa, porque o sistema todo aqui é banhado por endolinfa, e as células de sustentação. E aqui nós vemos a membrana basilar. Essa sim é uma membrana que faz parte do labirinto membranoso, que vai dividir a escala média da escala timpânica, certo?
Agora, o interessante é que essa membrana tectorial aqui, ó, ela fica permanentemente encostada nos cílios e estereocílios das células externas e, eventualmente, como vocês podem ver aqui, nos cílios e estereocílios das células internas. Não esqueçam disso, isso é muito importante, tá? Então, na fisiologia normal, essas células são assim. As externas com seus cílios e estereocílios permanentemente tocando a membrana tectorial e a membrana tectorial eventualmente tocando as células, os cílios e estereocílios das células internas, tá? Na verdade, a célula interna só vai tocar a membrana tectorial nos seus cílios e estereocílios se essas externas aqui deram um jeito de puxar a membrana tectorial para baixo e ela tocar, ok? Veremos isso aí daqui a pouquinho. Puxar como, Fá? Porque elas são aderidas na membrana tectorial, então se elas fizerem um movimento, elas puxam para baixo ou elevam, né? Aí, e aí tem uma particularidade dessas células, nós veremos daqui a pouquinho. Então, aqui nessa lâmina de histologia, nós conseguimos ver a membrana basilar aqui, então aqui é a escala média e aqui é a escala timpânica, ok? A membrana tectorial afastada do conjunto do órgão de corte, para que a gente possa ver as células externas com seus cílios e estereocílios aqui, e a célula interna, aqui ó, com seus cílios e estereocílios aqui, tá? E o conjunto todo nesses espaços de núcleo aqui banhados por endolinfo. Essa imagem aqui muito bonita foi da internet, essa imagem aqui muito legal, muito bacana. O que a gente consegue ver? A gente consegue ver que existe aqui uma membrana basilar, que é essa em verde, tá? Essa membrana basilar aqui, verde, aqui. Então, quer dizer que vai dividir a escala média da escala timpânica, que é aqui de baixo. Ela é membrana basilar porque ela oferece base ao órgão de corte. E aqui a gente consegue ver que o órgão de corte ele prolonga-se ao longo da membrana basilar, lá para trás, né? Aqui, esse corte ofereceu uma visão de 4 fileiras das células externas, com seus cílios e estereocílios aqui. A membrana tectorial foi afastada para que a gente pudesse ver essa situação. E a célula ciliada interna aqui, bem discretinha, com as suas fileiras todinha, com a sua fileira todinha aqui, né? Ao longo do órgão de corte aqui, ó. E seus cílios e estereocílios, né? Alguns espaços, os espaços de núcleo aqui. E a gente pode ver que esse amarelo é a inervação do nervo coclear. E a gente pode perceber também que existe uma maior, um maior fornecimento, digamos assim, do nervo para a célula interna em comparação às células externas. E essa imagem aqui, que foi oferecida por um professor meu com impregnação de prata, a gente consegue ver então esse órgão de corte da seguinte forma. A membrana basilar aqui, então aqui é a escala média e aqui é a escala timpânica, os espaços de núcleo aqui, e o órgão de corte aqui ao longo da membrana basilar, né? 3 fileiras de células ciliadas externas, isso aqui dependendo do corte, da lâmina, né? Com seus cílios e estereocílios aqui, e uma única fileira aqui, ó, que é a célula interna, percebam? Com uma única fileira aqui ao longo do órgão de corte, com seus cílios e estereocílios aqui, de uma por uma, né? Essa imagem aqui procura tentar mostrar para vocês aquilo que eu mostrei naquelas lâminas anteriores. Então, aqui é um labirinto ósseo aqui, né? Porque isso aqui tudo é osso temporal. E aqui um labirinto membranoso, que seria isso aqui, ó. Esse aqui seria o labirinto membranoso, aqui é a partezinha azul daquela lâmina que vocês viram, lá do néter, né? Então, escala ou rampa vestibular, escala média e a escala timpânica, ok? A parte do labirinto membranoso, que divide a escala vestibular da média, é a membrana de Heissner. A parte do labirinto membranoso, que divide a escala média da timpânica, é a membrana basilar, porque mantém a base do órgão de corte. O órgão de corte aqui com a membrana tectorial por cima, certo? E aqui a gente consegue ver uma estrutura muito interessante, que é essa daqui que foi assinalada pelo autor. Isso aqui chama-se estria vascular da cóclea. A estria vascular ela é responsável por produzir endolinfa. Quer dizer, que aquela endolinfa que vai banhar todo o sistema coclear e também o sistema vestibular, certo? Lá no labirinto posterior, é produzida na cóclea. Ela é produzida na cóclea, essa endolinfa, e é reabsorvida no saco endolinfático, lá no vestíbulo. Porque o saco endolinfático possui um epitélio escuro, que é o que vai reabsorver, dentre outras coisas, endolinfa. Ô Fábio, então se a endolinfa é produzida na cóclea pela estria vascular, onde é então produzida a perininfa?
Se vocês tiverem bastante paciência, vocês vão perceber que esse sistema de orelha interna aqui, vestibular, o labirinto anterior que é coclear e o vestibular que é posterior, o que vai acontecer? Aqui em cima você tem a fossa crânica. E na fossa crânica tem o quê? Basicamente o sistema nervoso central e as meninges, né? Que protegem esse sistema nervoso central. E aí vocês podem perceber que existe uma comunicação bem sutil, bem discreta aqui, ó, do sistema nervoso com a orelha interna através da escala timpânica, perceberam? Essa comunicação aqui, ó, é chamada de aqueduto coclear. O aqueduto coclear faz a comunicação da orelha interna através da cóclea, especificamente na escala timpânica, com o sistema nervoso. Tá? E nesse aqueduto coclear passa o quê? O líquido que está no sistema nervoso central. E qual líquido que é esse? Líquor. Então, o líquor ele é produzido lá no assoalho do quarto ventrículo pelas células ependimárias do sistema nervoso, não é? Na histologia, pelas células ependimárias. E esse líquor, então, vai banhar todo o sistema nervoso e quando chega aqui na altura da orelha interna, ele vai entrar aqui pelo aqueduto coclear e vai banhar também todo o sistema coclear e vestibular, formando a perilinfa. Então, a grosso modo, a perilinfa é líquor. Por isso que é interessante, às vezes, o médico, quando ele percebe que está saindo líquido do ouvido do paciente, né, após um traumatismo, por exemplo, ou então após alguma tumoração que corrói ossos, como, por exemplo, o colesteatoma, né, está saindo um líquido esbranquiçado, claro, né, parecendo uma água, esbranquiçado não, né, claro, né, cristalino, parecendo uma água, pode ser, então, líquor, principalmente após traumatismos automobilísticos ou então quedas do próprio corpo. Então, vamos lá. E vamos falar, então, das células mais importantes aqui para o nosso estudo, né, que são as células ciliadas da cóclea. Então, as células ciliadas externas, elas são muito particulares também, porque elas possuem um formato histológico muito peculiar, né, que é um formato em cilindro, parecendo uma lata de óleo, alguma coisa assim. São longas, o seu ápice possui os seus cílios estereocílios, como vocês podem ver aqui, ó, né, e o núcleo dela é basal. A célula é basal, né? E ela tem um citoesqueleto muito organizado aqui, muito apurado, muito inteligente, digamos assim. Nós falaremos desse citoesqueleto depois. E elas são dispostas entre 3 ou 4 fileiras ao longo do órgão de corte. E se vocês perceberem bem, geralmente a disposição dos cílios estereocílios é em formato de V, né, nas células ciliadas externas, e um W bem sutil, quase imperceptível, né, nas células ciliadas internas, que essas aqui são as fileiras das células ciliadas internas, no órgão de corte. A célula interna, então, ela tem um formato de cálice, não é? Parecendo um cálice de vinho mesmo. E o seu núcleo, ele é central, não é basal como a externa. E essa célula tem uma atividade de neurotransmissor muito grande. Então, a gente vê muitas vesículas de neurotransmissor na célula e também mitocôndrias, não é? E no seu ápice, então, você tem os cílios estereocílios, ok? E uma coisa interessante desses cílios estereocílios é o seguinte, é que você tem os cílios, que são os maiores estereocílios. Existe uma junção entre eles, que é uma junção do tipo gap, ou seja, existe uma comunicação histológica, né, entre um cílio e outro, um estereocílio e outro, né? Mas também essa junção gap faz com que os cílios que são os maiores, se eles têm uma movimentação, eles trazem ou levam, né, um conjunto todinho por causa desse tipo de junção gap. Então, como vocês podem ver aqui pela imagem, né, pela imagem vocês podem ver que realmente, ó, se existe uma movimentação do maior, os menores também movimentam por causa dessas junções gap, como tem aqui na imagem. Agora, o movimentar desses cílios estereocílios faz com que a célula promova, não é, a abertura de canais de cálcio que estão nesses cílios estereocílios para a entrada de potássio na célula. Então, por exemplo, células que têm uma alta inervação e que possivelmente têm alta produção de vesículas sinápticas, né, elas sofrem uma hiperpolarização por causa da entrada desse potássio dentro da célula. E esse potássio entra pela movimentação dos cílios. Ô Flávio, mas o que movimenta esses cílios? Nós vamos chegar lá. Então, na verdade, nós veremos daqui a pouco em fisiologia que essas células ciliadas externas, elas têm uma particularidade que
Quando a cóclea recebe uma onda sonora que provém da orelha média, essa orelha média, então, pelo movimento de pistão que o estribo faz, vai mover a endolinfa que tem na cóclea, né, no labirinto membranoso, mover a perilinfa, né, bem dizer, essa perilinfa vai se mover nesse sistema, e movendo-se a perilinfa, move-se a endolinfa, era isso onde eu queria chegar. E ao mover essa endolinfa, essas células ciliares externas vão perceber esse movimento e elas podem, então, ou amplificar o movimento ou restringir. No caso de restringir, de ter um enrijecimento coclear, é para proteger a cóclea, ou seja, para proteger a célula ciliar interna, que é a mais sensível, é a codificadora de sinal. Quando ela aumenta esse movimento, é com o intuito da célula ciliar interna aqui tocar a membrana tectorial, né? E ela abre o canal de cálcio para entrada de potássio na célula. Então ela hiperpolariza. E a partir desse momento você gera o potencial de ação, que é a parte que o sistema nervoso vai entender então como onda sonora, digamos assim, né? Só que agora elétrica. Nós veremos isso na fisiologia melhor. E nessa imagem aqui, o que eu posso perceber? Que realmente a cóclea com essas 2 voltas e meia em torno desse modíolo aqui, ó, esse bege mais claro aqui, né? O nervo coclear passa dentro desse modíolo, que é o amarelo, e ele vai se juntar ao nervo vestibular com seu ramo inferior e superior e formar aqui o nervo vestíbulo coclear. Eles vão sair então do meato acústico interno, vão passar por essa região aqui vazia, vão ficar penduradinhos assim, parecendo um varal de roupa ou um fio de luz, a região do ângulo ponto cerebelar, e vão se conectar ao tronco. No caso do nervo coclear, ele vai se conectar aos núcleos auditivos, e no caso do nervo vestibular, os núcleos vestibulares, certo? E aqui a gente pode ver também que passa um nervo facial aqui, juntamente com o nervo vestíbulo coclear, e é lógico que ele vai se conectar ao tronco pelos núcleos motores do nervo facial, né? E esse nervo facial ele vai passar então em cima da orelha interna, bem por cima mesmo, e vai atingir a orelha média. E no que atinge a orelha média, ele vai passar então por um canal o canal do nervo facial, que antigamente era chamado de canal de Falópio, né? Que é aquela proeminência em direção à orelha média, onde passa o nervo facial. E vocês podem perceber que o canal sensicicular lateral, que é esse aqui, ó, ele também faz uma proeminência em direção à orelha média, acima do canal do nervo facial, e esse nervo facial ele vai descer, então, atrás, assim, pela mastoide, e vai gerar uma ramificação, que é o nervo cauda do tímpano, que vai passar entre a cadeia ossicular, né? E o outro ramo do nervo facial vai inervar a face de forma superior, de fato, a grosso modo falando. E aí, então, quando você tem a conexão do nervo coclear aqui no tronco, você terá as vias auditivas centrais. E essas vias auditivas são, com conexão aqui no tronco, os núcleos cocleares, que são acúmulos de corpos de neurônio de ordens do sistema nervoso auditivo, né, dos neurônios auditivos, núcleos do complexo olivar superior, núcleos do lemnisco lateral, e essa via só vai ascendendo. Núcleos do colículo inferior, ainda na ponte, aqui é o finalzinho da ponte, o colículo inferior, os núcleos do corpo genicular medial já no mesencéfalo, no tálamo, tá? E aí o tálamo vai oferecer radiações talâmicas que vão passar na região do hipocampo, naqueles núcleos da base, e vão atingir aqui o lobo temporal na região auditiva, que para os neurologistas, eles fizeram a catalogação de regiões 41 e 42 de Brodmann. E com relação então à fisiologia do ouvido, o que eu posso falar? Que o ouvido, a princípio, para a gente estudar a fisiologia, a gente tem que entender que anatomicamente ele é dividido em orelha externa, média e interna, como eu falei para vocês, né? E vias auditivas centrais. Funcionalmente, ele pode ser dividido em parte periférica e parte central. Então, a parte periférica seria orelha externa, média e interna, e a parte central, vias auditivas centrais. Mas na audiologia, que o otorrino mexe muito com a audiologia, não é? Ele tem, principalmente a gente entender certos exames, ele possui 2 vias, tá? Esse ouvido, né, de entrada sonora. É a via óssea, que é quando você dá estimulação diretamente no osso, e você então vibra diretamente a perilinfa e consequentemente a endolinfa e consequentemente o órgão de corte para ele despolarizar. E a via aérea, que é quando o som vem pelo ar, atinge pavilhão, orelha externa, orelha média, para depois atingir a cóclea lá na escala vestibular, agitar os líquidos da escala vestibular, da escala média e descompensar
né, descompensar, digamos assim, né, ele é um descompressor, né, na janela, na escala timpânica. E aí, essa imagem aqui procura mostrar para vocês como seriam essas vias, né, a orelha externa, média e interna, vias auditivas centrais, parte periférica e parte central, entrada sonora, via aérea e via óssea. E aí, o que eu tenho que pensar, então? Eu tenho que pensar que, realmente, essa onda sonora, quando ela entra aqui no meato acústico externo, ela veio, então, direcionada pelo pavilhão auricular, ela, então, vai vibrar a membrana timpânica e, consequentemente, a cadeia ossicular. E essa vibração, então, vai ser conduzida e amplificada pela cadeia ossicular, pelos seus sistemas de alavanca e de área, não é? E aí, ao você promover uma vibração dessa endolinfa na cóclea, as células ciliadas externas, então, podem entender como uma onda sonora audível que precisa ser ouvida, né? E aí, a célula ciliada interna toca a membrana tectorial e gera potencial de ação que viaja até o córtex pela via auditiva central até o lobo temporal. E aí, nós podemos falar, então, que no caso da orelha média, para que não ocorra perda de energia, certo? Deixa eu trocar meu pointer aqui. Para que não ocorra perda de energia, a perda ela não acontece por quê? Por causa que você tem a cadeia ossicular, que vai, então, funcionar com o sistema de alavanca, né? Que vai amplificar o som, né? E pelo sistema de área também, né? Então, a membrana timpânica, ela, juntamente com esse conjunto todo, ela pode amplificar até 30 vezes a onda sonora na janela oval, pelo efeito de área e alavanca, né? Esse seria, então, um aumento de uma pressão sonora de 22 vezes, que pode dar um incremento de 30 decibéis na onda sonora. E aí, o que vai acontecer? Essa descompressão aqui do sistema. Por quê? Porque o strip vai fazer movimentos como se fosse de pistão na janela oval, né? Movimentos de pistão, vai vibrar, vai mexer essa pele linfa que tem aqui. A pele linfa, então, vai transmitir sua vibração para a endolinfa que está aqui na escala média, não é? E aí, essa escala média, então, vai promover a vibração lá do órgão de corte, não é? A movimentação do órgão de corte e possibilitar, então, o trabalho das células externas a princípio, para saber se realmente ela vai transmitir essa vibração para a célula interna ou não, como eu disse para vocês em slides anteriores. E essa vibração aqui na perilinfa aqui da escala vestibular e, consequentemente, da endolinfa aqui na escala média, ela é, então, descompressada, né, lá na escala timpânica, na janela redonda. E aí nós temos que levar em consideração a tonotopia coclear. Por quê? Porque a cóclea ela vai responder, então, de forma diferente dependendo da onda sonora que entra, né, no ouvido. Então, como eu disse para vocês, a base da cóclea é a região mais próxima da base do estribo. Então, a base da membrana basilar mais fina, mais estreita, em comparação ao ápice, que a membrana basilar é mais grossa, mais larga, mais pesada, né? E aí, essa região, então, ressoa melhor com frequências graves em comparação à base, que ressoa melhor com frequências agudas. E aí, o que nós teremos, então? Se essa onda sonora, ela entra lá no ouvido, na orelha interna, na cóclea, né, bem dizer, esse órgão de corte, nesse esquema aqui, né, o que vai acontecer? Ele vai receber essa vibração, né? E aí, as células ciliadas externas que possuem seus cílios e estereocílios permanentemente tocados na membrana tectorial, elas vão receber essa vibração e vão pensar assim, nossa, será que essa vibração eu tenho que aumentar ou tenho que restringir? Se eu tiver que aumentar, eu vou fazer com que a minha célula ciliada interna aqui, protegida, né, a minha protegida, toque a membrana tectorial, e ao tocar a membrana tectorial, ela vai abrir canais de cálcio para a entrada de potássio nela e ela vai, então, gerar o potencial de ação. Mas por que essa célula ciliada externa, então, ela consegue fazer isso? Porque, por incrível que pareça, né, a célula ciliada externa, como eu disse para vocês, possui um citoesqueleto muito apurado, tá? E esse citoesqueleto, ele, então, possui filamentos de actina e miosina. Quais são as células do corpo que possuem filamentos de actina e miosina?
as células musculares, certo? Principalmente aquelas que são as estriadas, ok? Então, as células ciliadas externas da cóclea são as únicas células do ouvido, no ouvido, que não são musculares, mas que possuem filamentos de actina, miosina em seu citoesqueleto. Por quê? Porque elas podem contrair, aí não elas contraírem, elas aumentam a vibração da membrana tectorial e, consequentemente, do conjunto da membrana basilar, né? Elas podem contrair, ou então elas podem enrijecer para tentar proteger a célula ciliada interna, certo? E ao contraírem, nós chamamos de contração rápida, né? E um enrijecimento, contração lenta. Então, ao contraírem, elas vão fazer com que a célula ciliada interna toque a membrana tectorial e assim ela se polarize. Aqui a gente pode ver essa imagem que eu mostrei para vocês, né? Os cílios e estereocílios aqui das células externas, tocando permanentemente a membrana tectorial, ao passo que a interna não, só toca quando essas aqui permitem. E aí, foi o que eu quis dizer para vocês com relação ao conjunto aqui, ó. Então, esse conjunto aqui recebeu uma vibração da endolinfa que proveio da perilinfa, né? E ao, então, pegar essa vibração, as células ciliadas externas começaram a contrair, aumentou a movimentação da membrana tectorial e do conjunto, né, da membrana basilar, e assim a célula interna pôde tocar a membrana tectorial e gerar o potencial de ação devido à abertura de canais de cálcio e entrada de potássio na célula. E aí, a isso nós chamamos então de ondas de von Beckesy, ondas viajantes de von Beckesy, porque a cóclea pode ser ativa ou passiva, como eu expliquei para vocês. Então, lendo aqui o slide, durante a transmissão das vibrações da perilinfa, ocorrem deslocamentos simultâneos das membranas do canal coclear, da membrana de Heissner e da membrana basilar, ou seja, a de Heissner é o labirinto membranoso que divide a escala vestibular da média, certo? Inicia-se uma onda de oscilação na base da membrana basilar, ou seja, na base da cóclea, que vai propagar-se em direção ao helicotrema, o ápice da cóclea, certo? Até certa extensão, dependendo da frequência sonora. Então, se for uma frequência aguda, ela vai se propagar em direção ao helicotrema, um pedacinho do caminho só. Se for uma onda grave, vai se propagar em direção ao helicotrema, toda a extensão. Se for uma onda média, vai se propagar um pouquinho mais da onda aguda, né? Mas só que não vai até o helicotrema. Então, o Beckes aqui dizer que existe uma tonotopia. Dependendo da onda sonora que entra na cóclea, ela vai agitar toda a membrana basilar, mas só que a extensão da ressonância de leitura de onda só vai até a correspondência da tal onda. E aí, então essa ação passiva, vocês me desculpem esse tracinho aqui deslocado, vai fazer com que a membrana basilar e o órgão de corte possuam uma seletividade de frequências, né? Essa transdução mecanoelétrica vai ocorrer a partir das células ciliadas externas, mas quem vai promover mesmo a transdução é a célula interna. Mas a célula externa participa de forma muito ativa, protegendo e falando se a célula interna pode fazer isso sim ou não. As contrações rápidas das células ciliadas externas aumentam a frequência do estímulo, né, a vibração do conjunto todo, amplificam a vibração na membrana basilar. Aumentando essa vibração na membrana basilar, a célula ciliada interna toca a membrana tectorial, realiza a transdução mecanoelétrica, né, devido aos contatos dos seus cílios na membrana tectória, né, ocorre a inclinação dos cílios, despolarização, liberação de neurotransmissor e mensagem sonora que vai para o nervo, certo? Então é mais ou menos o que acontece aqui. Esse vídeo aqui não vai rodar. Então, essa via auditiva, ela precisa de um ponto chamado ponto gatilho ou ponto disparo, para que a célula ciliada externa entenda que é uma onda sonora que precisa ser passada para a interna, vocês não concordam? Então, não é qualquer som, que se fosse assim, a gente ouviria a nossa respiração com muita frequência, a gente ouviria os batimentos cardíacos com muita frequência, e isso não acontece, né? Então, a célula ciliada, ela vai promover a entrada de cálcio na célula de potássio pelos canais de cálcio. O ponto gatilho ou ponto disparo é o ponto necessário para a transmissão do potencial. Nós veremos isso daqui a pouquinho. Aí, esse ponto gatilho vai promover a ativação do glutamato na sinapse da célula com o neurônio, da célula interna com o neurônio coclear, né, do nervo coclear, e assim, esse potencial transmembrana, ele é transmitido ao longo do nervo, do trato da via auditiva, ascendente ao tronco, até chegar no córtex.
Então, o que seria esse ponto de disparo ou ponto gatilho? Então, a célula ela precisa receber uma vibração tal que a célula ciliada externa perceba que é uma vibração audível, e aí, ela percebendo, ela lança a vibração na membrana tectorial, né, para que a célula ciliada interna toque essa membrana tectorial despolarize, tá? Então, esse momento é chamado de potencial de disparo. A resposta local é todo o som que não faz com que a célula ciliada externa passe a vibração para a membrana tectorial para que a interna despolarize, entendeu? Só a partir do potencial de disparo, o ponto de disparo, é que você tem um potencial de fato transmembrana no nervo após a conexão, a comunicação sináptica, né, da célula com o nervo. E aí, como eu falei para vocês que existe uma tonotopia coclear, uma tonotopia de meato acústico externo, de membrana timpânica, existe uma tonotopia neuronal. Como que seria isso, Fábio? Se eu pegar, então, vários nervos cocleares aqui, né, na brincadeira que eu fiz aqui de montagem, se eu pego vários nervos cocleares, eu vou ter, então, um núcleo, nervos da via auditiva, digamos assim, né? Eu vou ter um núcleo, que é a formação, que é formado pelo acúmulo de corpos de neurônio, e vou ter o trato, que é formado pelos axônios. Então, o núcleo, ele vai modular a onda sempre, né? E o trato vai sempre transmitir. E aí, se eu pegar esse trato aqui e cortar ele no meio assim, tá? Assim, eu estava com um trato assim, cortei ele assim, igual eu fiz ali na imagem, eu estou vendo assim agora, ó. E aí, se eu ver esse trato dessa forma, eu sei que pela histologia, né, do trato da via auditiva, as fibras que estão no meio, bem no miolinho do trato, são fibras que são responsáveis por levar as ondas sonoras de ordem grave, né, assim, as graves. E as que estão mais externas ao trato vão levar as ondas sonoras agudas, tá? Então é o potencial de ação agudo. E entre o agudo e o grave, o médio. E esse trato, então, à medida que o neurônio vai se conectando aqui e formando também a sua organização, forma aqueles tais núcleos que eu falei para vocês, cocleares, complexo celular superior, lemnífero lateral, colículo inferior ainda na ponte, agora no mesencéfalo eu tenho o tálamo no corpo genicular medial, radiações tálmicas até atingir as regiões 41 e 42, tá? E esses núcleos, então, nada mais são do que acúmulos de corpos de neurônio da ordem dos cocleares, né, dos auditivos, para a via ascendente. Muito bem, então vamos falar agora, porque a nossa aula já está ficando um pouco já prolongada, então vamos falar da anatomia vestibular. Então, quando eu falo com relação à anatomia vestibular, eu tenho que voltar a ver algumas estruturas da orelha interna, porque a parte vestibular é a posterior do labirinto, né? Nós temos o labirinto anterior, que é coclear, e o labirinto posterior. Também da mesma forma, na parte petrosal do osso temporal, tá? Aí o nervo sai na região do ângulo ponto cerebelar e conecta-se ao tronco na altura da ponte. Então, o que nós temos? Vamos recordar, então, que essa orelha interna ela é abrigada no osso temporal, possui anatomicamente a parte, nesse caso aqui agora a parte labiríntica, né? É o labirinto ósseo, que é aquela camada de 3 milímetros que eu mostrei para vocês quando eu estava falando sobre a parte auditiva, né? Que vai abrigar o labirinto membranoso, possui perilinfa, né? Entre as duas, né? Entre a parte óssea e a parte membranosa. O labirinto membranoso, que vai ser um sistema agora de vesículos e ductos que bem diferentes do sistema coclear, né? Mas possuem endolinfa, tá? Dentro do membranoso em comparação à parte posterior. E agora nós temos a parte retolabiríntica, que na verdade nós temos a parte retococlear lá também, que é tudo aquilo que está depois da cóclea, né? Então já considera o nervo coclear e o tronco e a parte auditiva ascendente. Aqui nós teríamos então o nervo vestibular, né? O tronco, né? E a via vestibular ascendente. Então, o labirinto ósseo, aqui no nosso caso, ele pode receber o nome de duas partes. Isso aqui, vocês vão ver muita controvérsia em literatura, porque a gente não está chegando no consenso por enquanto, tá? Mas aqui é por causa que eu já peguei várias literaturas e a maioria que eu li está desse jeito. Muita gente me pergunta assim, mas não é o contrário, não, Fábio? Não, a maioria que eu li é assim, dependendo da literatura que você leu, né?
Então, o que é o ducto semicircular? Porque quando a gente vai mexer com o labirinto tem os canais semicirculares, né, que a gente chama de canais semicirculares por vício, né, de fala, e o vestíbulo. Na verdade, os canais semicirculares, pela literatura, as diversas que eu já li, os canais semicirculares são sempre a parte membranosa do labirinto posterior, né? E os ductos são a parte óssea. Então, aquilo que protege o canal é o ducto, tá? E nós temos o vestíbulo. Aquilo que protege o sacro, o utrículo, o ducto endolinfático, o sacro endolinfático, o ducto reúnes e o ducto utrículo sacular, que são membranosos, é o vestíbulo, tá? Que é uma caixinha óssea de proteção de todos ali. Os canais semicirculares, eles podem ser, então, nomeados como laterais, anteriores e posteriores. E o ducto, Fábio? Ducto lateral, ducto anterior, ducto posterior. Se você estiver mexendo com a parte óssea. Existe uma literatura mais antiga, digamos assim, que chama o lateral de horizontal, o anterior de superior e o posterior de inferior. É errada? Não, a gente vê isso muito ainda, principalmente em muitos artigos da área médica, principalmente os internacionais, tá? Então, aqui nessa estrutura, o que eu consigo ver? Eu consigo ver que realmente aqui, ó, pegando aqui então a minha caneta, nós temos aqui a partezinha óssea todinha, né? Então aqui, nesse caso aqui, ó, nós temos o ducto, né? A parte, nós temos o ducto, né? Dos canais semicirculares, que é a parte óssea, e nós temos aqui os canais, né? Os canais são os que estão dentro. E aqui nós temos o vestíbulo seria toda essa parte aqui até a cóclea, ó. Por quê? Porque o vestíbulo ele vai proteger essas estruturas aqui todas, né? Que é, como, por exemplo, o utrículo, que é esse aqui, né? O utrículo, o sacro, que é esse aqui. Aqui eu consigo ver o saco endolinfático, é esse aqui. Eu consigo ver o ducto utrículo sacular, que é esse aqui, ó. O ducto utrículo sacular, certo? Eu consigo ver aqui o ducto reúnes, que é a comunicação entre o sacro e a cóclea, tá? E aqui eu consigo ver o ducto endolinfático, que é esse aqui, ó, que vai unir esse ducto utrículo sacular aqui até o sacro endolinfático. Então, lembra que eu falei para vocês que a endolinfa é produzida na estria vascular da cóclea e é reabsorvida no sacro endolinfático, no seu epitélio escuro? Olha aqui, ó, tá? Aqui eu consigo ver, então, os canais semicirculares. Aqui eu tenho o anterior, né? Eu tenho aqui o posterior, esse aqui, né? E tem o lateral, que é esse aqui. Eu consigo ver que os canais semicirculares, eles fazem comunicação com o utrículo. Como os canais semicirculares são em semicírculo, teoricamente deveriam oferecer, e são 3, né? Então eles deveriam oferecer 6 aberturas para o utrículo, mas não, eles oferecem 5, porque uma delas, aqui ó, o canal semicircular anterior ou superior, ele vai fazer a mesma comunicação com o canal semicircular lateral, com o inferior ou posterior, nessa estrutura aqui, chamada de cruz comum, tá? Cruz comum. Então, eu vou oferecer uma abertura só para 2. E eu posso perceber também que cada canal semicircular possui uma ampola, que é uma dilatação, né, em uma das extremidades do canal. Na ampola, eu tenho uma ampola aqui, eu tenho outra ampola aqui para esse canal, como vocês podem ver, né, e tem outra ampola aqui para esse canal. Então, aqui eu ofereceria, então, 5 aberturas. 1, 2, 3, 4, 5. Cada ampola de canal semicircular, ele, seja o anterior, lateral ou inferior, possui um órgão para o equilíbrio vestibular, né, para o equilíbrio angular do corpo e da cabeça. Já o utrículo e o sacro, eles vão possuir o órgão para o equilíbrio vestibular linear, tá? Então, são estruturas diferentes que nós veremos daqui a pouquinho. Então, no labirinto membranoso, eu tenho os canais semicirculares, superior, lateral e inferior, né, devido à literatura que vocês usam. Comunicam-se com o utrículo por 5 aberturas, porque uma delas é a cruz comum. Então, nesses canais semicirculares, eu possuo as dilatações, são as ampolas, e cada ampola possui o órgão sensorial para o equilíbrio angular da cabeça e do corpo, que são as cristas ampulares. E as cristas ampulares, elas possuem, na histologia, 2 partes. Uma parte latinosa, que é chamada de cúpula,
e uma parte celular, que é a base, e essas células são do tipo 1 e tipo 2, que nós temos hoje. Nós não sabemos muitas coisas sobre essas células, tá? Nós não sabemos muitas coisas sobre essas células. Então, aqui nessa imagem, nós conseguimos ver realmente a crista ampular, com a sua cúpula, que é a parte gelatinosa, e com a sua base celular aqui, ó. E vocês podem perceber que os cílios estereocílios das células do tipo 1 e tipo 2 ficam mergulhados, né, imersos, digamos assim, né, submersos, né, eu acho que esse é o termo, na cúpula, ok? Vocês perceberam que lá na cóclea, os cílios estereocílios das células do tipo 1 e do tipo, das células externas e internas, eles só vão mexer, ou só vão se mover de acordo com a movimentação da endolinfa, a grosso modo dizendo, não é isso? Aqui, claro que vai ter endolinfa movendo aqui, mas só que para que esse sistema desses cílios estereocílios aqui mova-se, promovendo a abertura de canais de cálcio e entrada de potássio na célula, porque aqui tudo seria endolinfa, né? Isso aqui tudo seriam sistemas mergulhados em endolinfa, há a necessidade da movimentação da cúpula, em algum sentido, para que esses canais aqui se abram nos cílios estereocílios dessas células, tipo 1 e tipo 2. Ainda falando do labirinto membranoso, o que nós temos? Nós temos, então, que o labirinto membranoso possui o sacro e o utrículo, como eu mostrei lá para vocês, o ducto, o sacro e o linfático. No sacro e no utrículo, eu terei, então, a mácula sacular e utricular, uma mácula sacular e uma mácula utricular de um lado, e uma mácula utricular e sacular do outro lado, logicamente. E essa mácula utricular e sacular, elas são as máculas, são os órgãos sensoriais para o equilíbrio linear da cabeça e do corpo. Tá? Então, crista ampular, angular. Mácula sacular e utricular, linear. E no ducto e no sacro linfático, eu possuo, então, um epitélio, que é chamado epitélio escuro, e esse epitélio escuro, eu já falei para vocês, ele vai reabsorver a endolinfa que foi produzida lá na cóclea, mas também vai promover a reabsorção de algumas outras estruturas do sistema, como os otólitos, que são estruturas que estão nas máculas, sacular e utricular. Ok? E aí, elas também possuem células do tipo 1 e tipo 2, camada gelatinosa, que aqui não tem nome, não recebe nome de cúpula, mas em cima dessa camada gelatinosa, você tem uma estrutura muito nova aqui, ó, que eu estou falando para vocês agora, né, chamada de otólitos, ou otocônias, ou estatocônias, tá? Isso aí depende da literatura que vocês estão lendo. Então, aqui a gente consegue ver a parte celular da mácula, né? A parte gelatinosa da mácula, e em cima aqui, muito exageradamente, né? Mas em cima aqui nós temos, então, as otocônias. Nessa imagem a gente consegue ver as otocônias em cima, a parte gelatinosa, a parte celular com seus cílios e estereocílios mergulhados na parte gelatinosa, e aqui uma base com um nervo vestibular aqui. Então, essas otocônias ficam por cima da camada gelatinosa da mácula. E essas otocônias, elas possuem um tamanho muito pequenininho, elas são do tamanho de uma hemácia, tá? E essas otocônias, para que elas estão ali, então? Se você tem uma estrutura que é mácula, que possui essas otocônias, e uma estrutura que é crista ampular, que não possui, então quer dizer que essa mácula aí, ela é mais sensível a quê? A peso, ela é mais pesada, não é? Então ela é mais sensível à gravidade. Então, as máculas também codificam gravidade, que são movimentos mais lineares, né, do corpo e da cabeça, ao passo que as cristas ampulares não, tá? Se algum otólito desse sai da mácula e cai na crista, principalmente do canal semicircular posterior, porque ele é o mais baixo, então ele sofre mais ação da gravidade, você tem a famosa doença que é a VPPB, que é quando os otólitos saem da mácula utricular, porque não faz comunicação, né, com o trículo, os canais semicirculares, e cai no canal semicircular posterior e gera aquela sensação anormal de tontura, de vertigem, não é? Por quê? Por causa que você vai mover a cabeça, ao invés do sistema codificar a sua movimentação angular, ele codifica 10, 20, 30 vezes mais. Então você tem aquela sensação rotatória absurda, porque o otólito pesa a crista angular com uma estrutura que não poderia ser pesada, né? Porque ela não tem essa sensibilidade para a gravidade. Mas esse otólito aqui, antigamente, a gente pensava que ele era o quê? Que era um íon, né? Um cristal, um sal, um mineral. Consegui chegar na palavra, um mineral, que ficava em cima da mácula sacular ou utricular.
Hoje em dia a gente sabe que não é bem um mineral, que a gente pensar que é carbonato de cálcio. Hoje em dia a gente sabe que as cristãs ampulares, que as otocônias, elas são, na verdade, seriam estruturas que seriam revestidas por carbonato de cálcio. Então, são estruturas que no seu meio elas possuem uma histologia mucoproteica, né? E externamente elas são revestidas por carbonato de cálcio. E esse carbonato de cálcio, ele oferece então alguns poros que vão fazer comunicação com a substância mucoproteica que tem dentro dela, com a substância mucoproteica que tem do lado de fora. Qual que é, Fábio? A parte gelatinosa da mácula, certo? Então ela vai lá, tá, por essa ventosinha aí, vai lá se aderir assim na parte gelatinosa da mácula. Porém, isso aí é um epitélio, na histologia, que descama. Então nós perdemos isso aí. E esse otótio, ele é quebrado, reabsorvido onde? No epitélio escuro do saco endolinfático, juntamente com a endolinfa, tá? Do sistema. Então, o movimento endolinfático leva isso tudo para lá. Dependendo do paciente, se ele tiver uma alteração de metabolismo, se ele for, por exemplo, idoso, ele pode escamar esse epitélio aí num ritmo muito mais rápido do que reabsorver. E aí, por isso que os idosos costumam ter muita VPPB também. Por quê? Porque, na verdade, esse otótio vai se acumular em algum local e será no canal semicircular posterior, causando as famosas VPPBs na senescência, né? Então, você já sabe por que isso acontece. E ainda falando sobre via vestibular periférica, deixa eu tirar meu pointer aqui e colocar para vocês a minha seta aqui, ó. Então, ainda falando de via vestibular periférica, nós ainda falando sobre canais semicirculares, qual que é a disposição desses canais semicirculares? Os canais semicirculares, com relação aos horizontais ou laterais, é claro que eles são laterais, né? Um do lado do outro assim. Só que eles não têm essa disposição retinha assim, como eu estou mostrando para vocês aqui, não. Eles têm uma inclinação, os dois, né? Aqui eu vou fazer um só, de 30 graus, né? Em sua ampola, né? Em comparação à rima ocular. Então, se vocês pegarem aqui a rima ocular e forem medir aqui o ângulo, é 30 graus, eles são 30 graus inclinados. Então, eles não são completamente assim, horizontalizados, eles são levemente inclinados para cima, tá? E os canais semicirculares, tanto os laterais como os superiores e os inferiores, eles possuem uma disposição que nós chamamos de especular. Mas essa disposição, eu quero dizer, não só anatomicamente, como funcionalmente, fisiologicamente. Por quê? O que seria uma disposição especular? Da anatomia eu já falei. Mas como que seria, então, no caso, a fisiologia? Se um canal semicircular faz uma coisa, o outro vai fazer a mesma coisa no sentido oposto, com a mesma força no sentido oposto. Então, se um fica positivo, o outro fica negativo. Se um fica 2 positivos, o outro fica 2 negativos. Isso na sua fisiologia normal, tá? Então, isso tanto para canal semicircular lateral quanto para os verticais. Só que os verticais são os seguintes: o especular, os especulares são assim: o superior direito, ele é especular com o posterior esquerdo. O superior esquerdo, ele é especular com o posterior direito, tá? E essa disposição é de 45 graus. Por quê? Se eu pegar aqui, por exemplo, essa imagem na qual o paciente está deitado e eu sutilmente traçar uma reta aqui, ó, que não vai ficar tão reta assim nada, mas aqui, ó, traçar uma reta aqui, eu percebo que realmente os laterais são especulares entre si. Então, vou traçar uma reta aqui, ó, são especulares, certo? Só que aí, o que acontece? Aqui eu formei um ângulo de 45 graus, vocês não concordam? Aqui, ó, 45 graus. Deixa eu fazer ele para cá assim. Não, de 90 graus, né? Aqui. E aí, se eu for ver a especularidade do canal semicircular superior esquerdo com o posterior direito, vocês podem perceber que, no final das contas, esse ângulo aqui vai ser dividido mais ou menos ao meio, não é? Aqui, ó. Então, por isso que a gente fala que os verticais têm uma disposição de 45 graus com seus especulares, né? Por causa desse 90 graus aqui que foi dividido, né? E aí, com relação então à anatomia, deixa eu só tirar a minha cara ali da frente para vocês lerem, né? Então aqui, ó. Deixa eu tirar minha cara aqui, ó. Com relação à anatomia,
a inervação, né, bem dizer, nós vimos então que a inervação é feita pelo nervo vestíbulo coclear. A parte coclear vai para a cóclea, passando aqui no meado acústico interno, e a parte vestibular vai para o vestíbulo, para o labirinto posterior. Só que o nervo vestibular, ele tem uma subdivisão, o nervo vestibular superior e o nervo vestibular inferior. A grosso modo, o nervo vestibular superior inerva a crista ampular do canal semicircular superior, a crista ampular do canal semicircular lateral e a mácula utricular. E o nervo vestibular inferior vai inervar a mácula saccular e a crista ampular do canal semicircular inferior ou posterior. Entenderam? Então quer dizer que aqui no canal não tem inervação. A parte sensitiva do canal está na sua ampola, que é a sua crista ampular. A vascularização é dada pela artéria labiríntica, que eu acho que eu não falei um slide para vocês anterior, que eu falei tanto que eu esqueci de falar esse detalhe aqui. A artéria labiríntica é a ramo da AICA, artéria cerebelar inferior anterior. E no caso da via vestibular central, assim como a cóclea oferece o nervo coclear, não é? E esse nervo coclear ele é conectado então ao tronco, né, digamos assim, o vestíbulo também vai oferecer o nervo vestibular e vai ser conectado ao tronco pelos núcleos vestibulares. Então, quais são os núcleos? Eles são sempre aos pares, né, de um lado e do outro, lateral, medial, superior e inferior. Essa via vestibular central ela sofre modulações de outros sistemas, tais como o sistema nervoso, né, basicamente pelo cerebelo, porque o cerebelo ele oferece modulação dos movimentos do corpo, né, coordenação corporal, através das conexões cerebelares, mais especificamente no seu lobo flóculo nodular. Né? A formação reticular, também tem os núcleos da formação reticular vão fazer modulação do sistema vestibular. O córtex vestibular, assim como eu disse para vocês que o córtex auditivo é o lobo temporal, o córtex vestibular vai ser o lobo parietal, viu? E existe uma associação, então, entre os demais sistemas, muscular, ósseo, visual, proprioceptivo, tanto que, quando existe uma indicação médica de reabilitação vestibular, o fonoaudiólogo experiente em reabilitação vestibular, ele vai trabalhar todos esses sistemas aqui para tentar compensar o vestibular que está com alguma deficiência. Aqui a gente consegue ver, então, os tais núcleos que eu falei para vocês. O superior, o lateral, o inferior e o medial. E antigamente esses núcleos recebiam os nomes dos seus estudiosos, né? Então eu deixei aqui para vocês, porque se em algum momento vocês forem estudar, vocês têm esses nomes aí para recordar. Lembrando também que as células do tipo 1 e do tipo 2, elas vão também sofrer a despolarização, muito semelhantemente, né, às células ciliadas externas e internas da cóclea, porque existe a necessidade da abertura de canais de cálcio para entrada de potássio na célula, visto que esse sistema está no labirinto membranoso, e o labirinto membranoso possui endolinfa, tá? O que nós sabemos? Que quando você tem uma despolarização dos canais semicirculares, os canais semicirculares, né, como eu falei para vocês, eles têm a capacidade, então, de ver a movimentação angular da cabeça e o triplo e o sacro, a movimentação linear e gravitacional. E aí existe uma lei chamada lei de Ewald, não é? Aqui, ó, que é uma lei de física, que é o seguinte: os líquidos labirínticos adquirem movimento contrário ao movimento da cabeça. Então, o que eu quero dizer? Se eu pegar aqui e fazer uma experiência rapidinho com vocês, que é pegando essa folha aqui, ó, simulando essa folha aqui como se fosse minha cúpula, tá? Eu vou mover a cabeça aqui e observe o que vai acontecer com a folha, ó. Vou mover a cabeça nessa direção aqui, ó, tá? Olha só o que vai acontecer com a folha. Ou seja, eu movi a cabeça para cá, ó. Perceberam? Eu movi a cabeça para cá, o ar aqui do ambiente empurrou a folha aqui e fez essa barriguinha. Quer dizer que se eu movesse a cabeça para cá, faria a mesma barriguinha, não faria aqui, ó. Ou seja, o ar que estava aqui, moveu a folha nesse sentido. Ou seja, eu movi a cabeça para cá da primeira vez,
e a folha fez esse movimento, ou seja, eu movi a cabeça para cá e o fluido aqui do ar moveu a folha nesse sentido. É o que acontece, então, com os líquidos labirínticos. Se você mexe a cabeça para a direita, os líquidos labirínticos vão para a esquerda, de acordo com essa lei. Se eu mexo a cabeça para a esquerda, os líquidos vão para a direita, ok? E aí, o que acontece? Se eu tenho uma situação tipo essa aqui, ó, na qual eu tenho aqui, deixa eu até pegar minha caneta aqui, ó, na qual eu tenho aqui o utrículo, certo? Aqui, ó, eu tenho um utrículo aqui, o T, utrículo, ok? Se eu mexer a cabeça nesse sentido aqui, igual está no desenho, quer dizer que o líquido labiríntico, né, a endolinfa, vai mexer nesse sentido aqui, ok? Lembrando que aqui, se aqui é o utrículo, aqui então seria o restante do canal semicircular, só que aqui não está completo, né? E aí, a ampola divide o canal semicircular em duas partes anatômicas, né? O braço curto do canal semicircular, que é o que faz comunicação com o utrículo, e o braço longo, né? Que é aquele que dá a volta toda, assim, até encontrar com o utrículo de novo, né? E aí, nessa crista ampular aqui, nessa ampola, eu tenho a crista ampular, vocês podem perceber que se eu mexo a cabeça nesse sentido aqui, a endolinfa vai nesse sentido, em direção ao utrículo, e move, então, a cúpula, e aqui você tem, então, a despolarização da célula. E o que nós sabemos desse fenômeno? É o seguinte, que a endolinfa, ela recebe nome de acordo com a sua movimentação. Antigamente, a gente chamava de corrente. E se vocês forem ver algum vídeo no YouTube, vão falar muito corrente. Mas o nome mais correto hoje em dia é movimento, tá? Então, quando eu tenho um movimento em direção ao utrículo, igual foi esse caso aqui, ó, um movimento em direção ao utrículo, não foi? Aqui, ó. Então, a endolinfa foi nesse sentido aqui, não é? Lembrando que a endolinfa não passa de um lado para outro, tá, gente? Porque aqui o sistema é hermeticamente fechado. Então, por isso que a gente não fala que é corrente. Porque corrente simboliza uma coisa parecida com mangueira de jardim, né? Aquela corrente d'água assim, né? E não é um movimento. Então, você tem um movimento de endolinfa nesse sentido, mas a endolinfa não passa daqui para cá. Não dessa forma, tá? E aí, o que nós temos então? Que o movimento endolinfático em direção ao utrículo recebe o nome de ampulípeto ou utriculípeto. E ele, para canais horizontais, sempre vai estimular, vai causar positivação do canal, e nos canais verticais vai sempre inibir. E quando o movimento é ampulífugo, de fuga em direção oposta ao utrículo, né? Se vocês pensarem naquela imagem, ampulífugo ou utriculífugo vai causar o contrário, inibição nos canais horizontais e estimulações dos verticais. E quando eu falo verticais, é superior e inferior, tá? E aqui eu quero mostrar para vocês que existe uma certa fisiologia da mácula também, até onde a gente consegue, né, até onde a gente tem estudo, né? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho, então, que a mácula no utrículo, ela tem um posicionamento mais horizontalizado e a mácula do saco mais verticalizado. Realmente aqui, ó, se vocês forem ver slides anteriores, aqui, ó, olha, mais horizontalizado no utrículo, mais verticalizado no sacro, ok? E essa imagem é tão bonita, né? Ela foi recolhida de um livro de fisioterapia. E aí, o que nós temos aqui então? Que o utrículo e a mácula utricular e a mácula sacral, ela tem essa capacidade então de pegar os movimentos lineares e gravitacionais em todos os sentidos do plano, tá? Só que a mácula utricular e sacral, elas possuem uma particularidade. Na histologia, ela possui uma divisão, tá? Essa divisão divide a mácula ao meio, tanto a sacral como a utricular. E ela é chamada de estríola ou estriola, tá? E essa estríola ou estriola divide a mácula ao meio. E de acordo com a posição das células do tipo 1 e tipo 2, né, que são diferentes, são invertidas em cada parte da estríola, né, da estriola, da mácula, a mácula ela pode positivar ou pode negativar, entendeu? Na mesma mácula. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, como você está vendo um fechamento dos canais de cálcio, está negativando. E aqui está positivando, porque aqui está abrindo. E aqui está o contrário, né? Positivando, porque abriu o canal de cálcio, né? E aqui está negativando, porque fechou. Então, uma mácula ela consegue gerar o potencial de ação, dois potenciais de ação nela mesma, por causa dessa estríola, tá?
E aqui mostrando para vocês que realmente, olha, existe então, deixa eu pegar meu pointer aqui, existe então a comunicação desse nervo vestibular inferior e o nervo vestibular superior. Ele vai então passar no meato acústico interno, vai passar na região do ângulo ponto cerebelar e vai fazer comunicação então aqui com o tronco, certo? E vai fazer comunicação com o tronco nos seus núcleos, na altura da ponte, assim como os auditivos, na altura da ponte. Só que aí, o que nós sabemos então? Que o núcleo vestibular superior, ele vai sempre receber fibras de canais semicirculares. O núcleo vestibular lateral vai receber fibras do sacro e do utrículo. E o núcleo vestibular inferior vai receber fibras dos canais semicirculares e do utrículo. E o medial dos canais semicirculares. Então, o que nós podemos perceber aqui? Que os núcleos superior, lateral e medial são núcleos homogêneos, porque eles vão receber fibras da mesma organização histológica, certo? Então, aqui vão ser de canais semicirculares sempre, aqui vão ser de máculas sempre, e aqui de canais semicirculares sempre. Agora, o grande tchan da otoneuro aqui é o núcleo vestibular inferior, porque ele é um núcleo heterogêneo, tá? Ele é um núcleo misto, porque ele vai codificar tanto o sinal angular quanto o sinal linear e gravitacional. Tá? Então, essas vias vestibulares, então, após conexão com o núcleo vestibular, que alguns autores consideram núcleos vestibulares como sendo periférico ainda até os núcleos, né? E do núcleo para cima, central. Nós vamos ter as vias vestibulares ascendentes e a conexão, então, será no lobo parietal, diferente do lobo temporal, que é o auditivo. Eu quero agradecer muito a presença de todos, a paciência nesse mais de 1 hora, não é? 1h40 praticamente, não foi? 1h40, quase 2 horas, né? De aula. Eu espero que vocês tenham gostado.